Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 24, Capítulo 142, Vila Konoha. Kakashi passou por muitas dificuldades antes de finalmente encontrar Senshi. Devido ao desempenho excepcional de Ami Shinobi nos exames Chunin, tanto Senshi quanto a Megakuri se tornaram o centro das atenções de todos os lados. Senshi recebeu um grande número de convites e manteve conversas com delegados da Terra dos Relâmpagos, da Terra dos Rios, da Terra dos Pássaros e da Terra das Águas Termais, fontes termais, estabelecendo uma base sólida para uma futura cooperação com cada uma das partes. Quando Senshi retornou à pousada onde todos de Megakuri estavam hospedados, ele deu de cara com Kakashi do lado de fora. O que o Kakashi está fazendo aqui, andando de um lado para o outro? Será que ele quer conversar comigo sobre alguma coisa de novo? Com essa dúvida em mente, Senshi caminhou até Kakashi. Ao mesmo tempo, Kakashi, que estava andando de um lado para o outro do lado de fora da pousada do outro lado da rua, também avistou Senshi. Ele ficou radiante. Desde que receberá as ordens do Lord Hokage, já tentará encontrar Senshi diversas vezes, mas o estalajadeiro lhe dizia repetidamente que Senshi não estava em seu quarto. Agora Kakashi se aproxima com muito respeito. Lord Senshi, o Hokage deseja discutir alguns assuntos de cooperação com o senhor. Poderia, por favor, agendar um horário o mais breve possível para ir ao escritório do Hokage e conversar detalhadamente com ele? Senshi não ficou surpreso com as palavras de Kakashi. Muitas pessoas o procuravam para conversa sobre cooperação ultimamente. Além disso, pouco tempo depois de chegar a Konoha, ele já havia cooperado com Hiruzen Sarutobi. Em relação à questão com Konohamaru, essa foi a segunda vez que ele e Hiruzen Sarutobi chegaram a uma colaboração. Agora que os exames Chunin haviam terminado, Hiruzen Sarutobi tinha uma compreensão mais profunda dele e de Megakuri. Nesse ponto, fazia sentido que Hiruzen Sarutobi o estivesse convidando para discutir uma parceria. Senshi assentiu rapidamente e disse casualmente: "Por acaso estou livre agora. Vamos ao prédio do Hokage?" Kakashi ficou encantado. Se for esse o caso, melhor ainda. O Lord Hokage está querendo conversar com você há um bom tempo. Por aqui, por favor. Enquanto falava, Kakashi gesticulava educadamente. Senshi acenou levemente com a cabeça e, em seguida, dirigiu-se com Kakashi ao edifício Hokage para encontrar Hiruzen Sarutobi. Dentro do escritório do Hokage no edifício do Hokage, Hiruzen Sarutobi estava sentado atrás de sua mesa, com as rugas da idade marcadas em seu rosto, exalando uma baforada de fumaça após a outra com uma expressão pensativa. Toque, toque, toque. Ouviram-se batidas na porta, e Hiruzen Sarutobi imediatamente se animou. Um brilho intenso reluziu em seus olhos velhos e nublados. Entre. Senshi empurrou a porta e entrou no escritório do Hokage. Hiruzen Sarutobi levantou-se imediatamente e o cumprimentou calorosamente. Lord Senshi finalmente chegou. Mandei Kakashi correr de um lado para o outro várias vezes, mas nunca consegui encontrá-lo. Surpreso com as palavras dele, Senshi perguntou então com um sorriso alegre: "Velho, o que posso fazer por você?" O semblante de Hiruzen Sarutobi ficou sério. Ele assentiu e disse: "Senshi, vou direto ao ponto. Gostaria que mais Shinobi de Konoha se juntassem ao seu grupo mercenário." As palavras de Hiruzen Sarutobi deixaram Senshi momentaneamente sem palavras. Ele quer mais Shinobi de Konoha para se juntarem ao meu grupo mercenário? Essa atitude de Hiruzen Sarutobi, praticamente se apressando para me entregar mão de obra, eu realmente não consigo entender. Mas inegavelmente isso me traz um benefício real, portanto. É claro que tenho muito interesse em ter uma discussão detalhada com Hiruzen Sarutobi sobre o assunto. Após refletir um pouco, Senshi disse: "Velho Sarutobi, então você já tem uma noção geral do meu grupo mercenário? Quantos Shinobi você tinha em mente para se juntarem a nós?" Hiruzen Sarutobi deu uma tragada em seu cachimbo e falou lentamente: "Tenho algumas informações sobre seu grupo mercenário. Do meu ponto de vista, seus planos de expansão não entram em conflito com o crescimento de Konoha. Se tudo correr bem, Konoha e até mesmo alguns de nossos principais clãs poderão colaborar com você neste assunto, Senshi." Ele não estava apenas sorteando uma grande ilusão. Isso era genuinamente lucrativo tanto para os figurões de Konoha quanto para seus principais clãs. Todos ficariam felizes em ver isso acontecer. Contanto que as condições de Senshi não fossem muito severas, eles poderiam fazer parceria com ele. As palavras de Hiruzen Sarutobi pegaram Senshi de surpresa. Qual foi o motivo de ele estar se empenhando tanto em acolher refugiados em Megakuri e estabelecer uma academia ninja lá? Era precisamente para que ele pudesse enviar sangue novo continuamente para o seu grupo de mercenários. Mas todos os Shinobi de Ami precisam de tempo para amadurecer antes de poderem realmente se juntar ao seu grupo mercenário e começar a aceitar missões. Mas Konoha é uma história diferente. Apoiada pela Terra do Fogo, uma das 5 grandes nações, possui grande força e uma longa história. A vila é rica em recursos e conta com um grande contingente de Shinobi dedicados e prontos para serem utilizados. Permitir que Shinobi de Konoha se juntem ao seu grupo mercenário. Quem sabe quantos pontos de emprego a mais ele poderia ganhar? Anteriormente, ele nunca havia encontrado uma oportunidade adequada. Se tivesse sido ele a propor a ideia, os superiores de Konoha provavelmente a teriam recusado antes mesmo que ele tivesse a chance de explicar tudo detalhadamente. Mas agora tudo é diferente. Desta vez é o líder de Konoha, Hiruzen Sarutobi, quem está pessoalmente fazendo a proposta. Isso significa que Senshi não enfrentará resistência se recrutar um grande número de ninjas de Konoha com valor de vínculo suficiente e habilidades decentes para seu grupo mercenário. Refletindo sobre isso, Senshi não pôde deixar de sentir que Konoha é realmente um lugar maravilhoso, dádivas inesperadas simplesmente caem do céu. Dessa vez é uma corrida mútua em direção um ao outro entre ele e Konoha.
Enquanto Senshi contemplava tudo isso em silêncio e se aquietava, Hiruzen Sarutobi interpretou tudo errado. Ele achou que Senshi talvez não quisesse concordar ou que seria difícil cooperar com Konoha dessa maneira. Embora Konoha tenha de fato produzido muitos shinobi excelentes, às vezes ainda aparece alguém como Rock Lee, que não consegue aprender ninjutsu de jeito nenhum, e Konoha não pode fazer nada a respeito. Enquanto isso, os cartões raspáveis fornecidos pelo grupo mercenário de Senshi poderiam permitir que até mesmo alguém como Lee aprendesse ninjutsu instantaneamente. Nessas circunstâncias, não seria estranho se Senshi não estivesse disposto a permitir que outras pessoas se juntassem ao seu grupo de mercenários sem o devido cuidado. Afinal, como é que uma oportunidade tão maravilhosa poderia simplesmente cair no colo de outra pessoa? No entanto, Hiruzen Sarutobi já havia considerado essa possibilidade antes de convidar Senshi para discutir o assunto. Sem esperar que Senshi recusasse, ele deu uma risada sonora e disse: Senshi, meu rapaz, sei que entrar para o seu grupo de mercenários não é fácil. Mesmo assim, Konoha está encarando isso com muita sinceridade. Por que não considera nos oferecer um orçamento baseado em nossa longa amizade? Ao ouvir Hiruzen Sarutobi dizer aquilo, Senshi quase não conseguiu conter sua reação. Então Konoha quer enviar mão de obra para trabalhar no grupo mercenário dele, e são eles que têm que pagar a ele? Velho Sarutobi, isso é demais. Pagar para se tornar mão de obra é algo que faria qualquer capitalista chorar. Embora Senshi tenha ficado momentaneamente surpreso com a tática de Hiruzen, ele ainda assim franziu a testa deliberadamente e disse: Velho Sarutobi, você tem razão. Isso não é fácil de executar. Você sabe que todos no meu grupo de mercenários são de elite, certo? Até mesmo Muzen e seu esquadrão estão no nível mais baixo do meu grupo. Konoha quer enviar seus shinobi para se juntarem ao meu grupo mercenário, então, no mínimo, eles precisam ter a mesma força que Muzen e sua equipe, certo? Senshi não estava realmente tentando causar problemas para Hiruzen Sarutobi. Na verdade, a questão de se alguém pode se juntar ao seu grupo mercenário é limitada pelo valor do vínculo. Se Hiruzen Sarutobi quiser que um certo ninja se junte ao grupo e essa pessoa não tiver um nível de vínculo suficiente com Senshi, então Senshi terá que encontrar maneiras de aumentar esse nível de vínculo. Isso significa que ele precisa fazer uma triagem e permitir a entrada apenas daqueles que possuem uma base sólida. Assim que esses ninjas se juntarem ao grupo, eles poderão contar com cartões raspáveis ganhos em missões para ficarem mais fortes rapidamente, sem que ele precise ensinar-lhes cada detalhe. E esse ninja, por sua vez, poderia gerar o maior lucro para ele. Então ele estava avisando Hiruzen Sarutobi de antemão que Konoha deveria escolher apenas a elite em seu recrutamento. Além disso, Senshi também poderia cobrar uma certa taxa. Resumindo, do seu ponto de vista, assim que ele e Hiruzen Sarutobi concordarem com o plano de recrutamento, ele poderá lucrar bastante, desfrutando do melhor dos dois mundos. Mas assim que Senshi terminou de expressar sua posição, Hiruzen Sarutobi franziu a testa. Ele lançou um olhar para Senshi, deu outra tragada no cachimbo e continuou a refletir. Na opinião dele, o padrão que Senshi havia estabelecido era um pouco elevado. Embora Konoha tenha muitos ninjas, e alguns deles sejam excelentes, para atingir o mesmo nível de Muzen e seus companheiros de equipe, que ficaram entre os 8 melhores no exame Chunin deste ano, bem, além de Naruto e Sasuke, só existe Yakushi Kabuto nesse nível. Mas Kabuto está atualmente envolvido em um trabalho importante para Konoha, auxiliar Orochimaru em sua pesquisa sobre o Elixir de Chakra Eterno. Essa pesquisa tem um enorme valor estratégico. Quanto mais cedo estiver pronta, melhor para Konoha. Portanto, eles não podem simplesmente enviar Kabuto para se juntar ao grupo mercenário de Senshi. Quanto aos ninjas mais velhos, Hiruzen Sarutobi não tinha certeza exatamente do que Senshi padrão tinha em mente. Se alguém como Kakashi fosse considerado o mínimo, Konoha não teria muitos ninjas desse nível disponíveis. Kakashi é um jounin de elite, um dos melhores da vila. Konoha não tem muitos ninjas desse calibre, e todos estão ocupados com missões importantes. Eles não podem simplesmente ir para o grupo mercenário de Senshi para fazer missões. Ao perceber tudo isso, Hiruzen Sarutobi sentiu-se um tanto perdido. Era como se Senshi tivesse acabado de lhe apresentar uma questão desafiadora que não poderia ser resolvida tão cedo. E no entanto, enquanto Hiruzen Sarutobi refletia sobre isso, Senshi falou novamente com um sorriso travesso no rosto. Velho Sarutobi, por via de regra, não aceito fracotes no meu grupo de mercenários. Ele fez uma pausa e então mudou o tom. Mas minha amizade com Konoha é a regra. Mesmo já tendo lidado com Senshi diversas vezes, Hiruzen Sarutobi ficou mais uma vez estupefato com a flexibilidade das regras de Senshi, e com a sua total falta de vergonha. Ainda assim, para Konoha, isso só trouxe boas notícias. Hiruzen Sarutobi não perdeu tempo. Sorriu e perguntou diretamente: então, Senshi, meu rapaz, o que exatamente você está sugerindo? Senshi assumiu uma expressão séria. Velho Sarutobi, como o senhor sabe, meu grupo mercenário só aceita elites, e uma vez que se juntam a nós, são treinados para se tornarem ainda mais excepcionais. Essencialmente a nata da nata, os melhores entre os melhores. Assim, posso ajudar Konoha a formar alguns ninjas de elite primeiro, para que eles atinjam o nível necessário para o meu grupo mercenário. Depois que eles se juntarem a ele, com a vantagem dos meus cartões de raspadinha, acredito que esses ninjas poderão progredir rapidamente. Ao ouvir isso, Hiruzen Sarutobi ficou exasperado, pois Senshi havia dado voltas e mais voltas e no final, ainda estava falando em cobrar taxas. Após pensar por um momento, ele suspirou e disse: Senshi, meu rapaz, se eu quiser que você treine o esquadrão do Gai, o próprio Mighty Gai, mais Yuga Neji, Rock Lee e Tenten, para que eles alcancem o nível necessário para se juntarem ao seu grupo mercenário em pouco tempo, quanto você exigiria como compensação? Senshi não respondeu imediatamente, mas começou a fazer os cálculos mentalmente. Ele tinha duas abordagens possíveis. Uma era pressioná-los para obter o máximo possível em um acordo único, a outra era optar por uma abordagem lenta e constante.
Após uma análise rápida, Senshi decidiu que não se tratava apenas de uma transação única. Os ninjas de Konoha são numerosos, assim como os principais clãs, todos com sólidos recursos financeiros, portanto, existe potencial para múltiplos acordos de longo prazo. Além disso, os ninjas de Konoha estão efetivamente pagando para trabalhar para ele no grupo mercenário. Ele poderia muito bem oferecer-lhes algo como um desconto de amizade. Após cuidadosa reflexão, ele decidiu fixar o valor em 10 milhões de ryu por esquadrão, uma estratégia de pequeno lucro, mas alto volume de negócios. Então ele levantou um dedo, olhou para Hiruzen Sarutobi e disse: velho Sarutobi, já que somos tão bons amigos, vou estipular um preço amigável. Este valor deve ser suficiente. Voxox. Ao ouvir a citação de Senshi, Hiruzen Sarutobi engasgou com os olhos arregalados. Uma pessoa, 10 milhões de ryu. Do ponto de vista de Hiruzen Sarutobi, aquilo era bastante íngreme. Ele queria que o maior número possível de ninjas de Konoha, incluindo aqueles de clãs importantes como o clã Sarutobi, se juntassem ao grupo mercenário de Senshi, recebessem cartões raspáveis e aumentassem seu poder. Mas por esse preço, ele teve que reconsiderar cuidadosamente. Embora Konoha e o clã Sarutobi sejam bem financiados, se o preço para se juntar ao grupo mercenário de Senshi fosse baixo, ele gostaria de escolher pelo menos 100 ninjas de cada clã para enviar. Mas a 10 milhões por pessoa, 200 pessoas dariam 2 bilhões de ryu. Após um momento de silêncio, Hiruzen Sarutobi propôs um acordo: começar aos poucos e enviar apenas um pequeno número de ninjas para o grupo mercenário de Senshi, a fim de testar a situação. Com base nas informações que ele tinha, entrar para o grupo de Senshi traria enormes benefícios. Fundamentalmente, por mais talentoso que um ninja seja, geralmente há um limite para seu tempo e potencial inato. Tomemos Kakashi como exemplo. Ele atingiu seu nível anterior e aumentar ainda mais seu chakra total era extremamente difícil. Mas se alguém se juntar ao grupo mercenário de Senshi, tudo o que é preciso é um único cartão raspável para possivelmente multiplicar suas reservas de chakra em um instante. Com isso em mente, Hiruzen Sarutobi tomou uma decisão rápida. Muito bem, Senshi, meu rapaz, vamos resolver isso. 10 milhões então. Eu lhe pagarei 40 milhões para que você possa treinar a equipe de 4 pessoas do Mighty Guy e ajudá-los a atingir o padrão de entrada para o seu grupo mercenário o mais rápido possível. Ele ficou momentaneamente surpreso. Ele havia se referido a 10 milhões por esquadrão, mas Hiruzen Sarutobi concordou com 10 milhões por pessoa. Não havia como ele recusar essa quantia. Já que o velho estava oferecendo 10 milhões por cada pessoa, recusar seria quase um insulto à riqueza de Konoha. Com uma expressão séria, Senshi assentiu. Velho Sarutobi, fique tranquilo. Se o senhor deixar os 4 subordinados de Gai sob meus cuidados, eu me certificarei de que eles se fortaleçam. Embora Hiruzen Sarutobi tenha sentido o impacto do custo, ele ainda assim sacou 4 cheques de 10 milhões de ryu cada e os entregou a Senshi. Senshi, meu rapaz, então conto com você. Por favor, ajude-os a se juntarem ao seu grupo mercenário o mais rápido possível. E missão aceita. É empregador. Hiruzen Sarutobi. O objetivo: treinar Gai e seus 3 alunos para que possam se juntar ao seu grupo mercenário. Recompensa: 40 milhões de ryu. Classificação: nível S. Bônus: 40 mil pontos de emprego. Ao ouvir a mensagem do sistema em sua mente, o sorriso de Senshi se tornou ainda mais radiante. Existem muitos ninjas em Konoha e no clã Sarutobi. Esse tipo de dinheiro pode ser ganho continuamente. Além disso, esse modelo poderia ser replicado em outras aldeias escondidas, potencialmente em todo o mundo ninja, alcançando de fato pequeno lucro e alto faturamento. Após aceitar a missão de Hiruzen Sarutobi, Senshi seguiu Kakashi para encontrar o esquadrão de Gai. Ultimamente, Mighty Guy e Rock Lee têm estado a realizar tarefas no mercado negro, e até levaram Neji e Tenten consigo. No entanto, esse método de aumento de nível por meio da realização de tarefas no mercado negro pareceu ser mais eficaz apenas para Guy e Rock Lee. Neji e Tenten estavam se esforçando ao máximo todos os dias, mas viam pouco progresso. Naquele momento, do lado de fora do mercado negro na Terra do Fogo, Mighty Guy descansava com Neji, Tenten e Rock Lee. Enquanto descansavam, Neji não pôde deixar de dizer a Gai: Gai-sensei, com base na minha observação dos últimos dias e na minha própria experiência, parece que este método de treinamento é adequado apenas para você e Lee. Acho que eu e a Tenten provavelmente deveríamos voltar aos nossos métodos de treinamento antigos. Todo esse trabalho de missão no mercado negro nos deixa exaustos todos os dias, mas sem nenhum progresso claro. Quando Neji terminou, Tenten concordou apressadamente. Sim, Gai-sensei, não parece adequado para mim e para o Neji. Mighty Guy franziu a testa pensativo. Aprendi sobre missões agrícolas como método de treinamento com Kakashi. Ele também disse que Naruto e Sasuke, e aqueles 6 ninjas de Ami, estão treinando dessa forma. Isso significa que definitivamente funciona. Então, por que vocês dois não continuam tentando por mais um tempo? Neji sentia-se exausto em todos os sentidos. Era exatamente o que ele pensara desde o início. Inicialmente, ele permaneceu em silêncio ao perceber que poderiam haver problemas. Mas depois de alguns dias de espera, ficou claro que isso não ia funcionar para ele e Tenten. Nesse instante, Kakashi chegou com Senshi. Ao ver Mighty Guy, Kakashi imediatamente exclamou: Guy, preciso falar com você. Guy, que estava preocupado com seus alunos, imediatamente saiu de seus devaneios ao ouvir a voz de Kakashi e caiu na gargalhada. Hahaha, Kakashi, você também veio ao mercado negro para treinar fazendo missões de coleta? O método que você me mostrou é muito útil, Lee, e eu fizemos progressos notáveis nestes últimos dias. Kakashi, vamos ter outra partida para incendiar nossa juventude. Dessa vez, eu vou te derrotar com certeza. Kakashi balançou a cabeça. Guy, espera aí, preciso de uma coisa. Mas Mighty Guy não o deixou terminar. Cheio de entusiasmo, ele saltou em direção a Kakashi para atacá-lo. Kakashi, você sempre foi meu rival. Deixe-me ver o quanto você evoluiu.
Turbilhão de folhas. Inicialmente Kakashi queria entregar as ordens do terceiro Hokage a Gai. No entanto, Gai nem sequer lhe deu a chance de falar. Aquele poderoso turbilhão da folha já estava se aproximando em alta velocidade. Diante do chute relâmpago de Gai, Kakashi recuou instantaneamente, esquivando-se sem esforço. Gai ficou momentaneamente surpreso com a resposta rápida de Kakashi, e logo em seguida ficou ainda mais entusiasmado. Ele percebeu que desde a última luta, a força de Kakashi havia aumentado. Isso o deixou feliz por dois motivos. Primeiro, porque ele e Kakashi são bons amigos. Segundo, porque Kakashi é seu eterno rival. Sem hesitar, Gai lançou um segundo ataque. O grande turbilhão da folha. Dessa vez, ele girou como um feroz ciclone verde, atacando com extrema força. Graças aos seus esforços recentes, Gai também havia feito algum progresso. Comparado ao seu ataque inicial, a velocidade aqui foi quase o dobro. Com base em experiências passadas, Kakashi normalmente usaria algum tipo de ninjutsu defensivo para bloqueá-lo e, em seguida, contra-atacaria com uma técnica ofensiva. Mas Gai logo ficou perplexo, pois Kakashi fez algo completamente diferente de qualquer luta que eles já tivessem tido. Quando o corpo de Gai girou no ar, desferindo um chute feroz, Kakashi mais uma vez se esquivou, usando suas formidáveis habilidades de observação e taijutsu. A velocidade de Kakashi era incrível, como se ele tivesse previsto instantaneamente como Gai atacaria no momento em que o ataque começasse. Assim, o poderoso golpe de Gai não atingiu nada além de ar. O verdadeiro corpo de Kakashi já estava à direita de Gai. Inicialmente, Kakashi só queria transmitir as instruções do Hokage, mas ele entendia que Gai nunca pararia a menos que eles tivessem uma luta de verdade. Então ele simplesmente deu tudo de si. Ele ia mostrar a Gai que antes de se juntar ao grupo mercenário de Senshi, simplesmente fazer missões de coleta não traria grandes resultados. Enquanto isso, Gai ficava cada vez mais animado à medida que eles lutavam. Ele percebeu que Kakashi não estava apenas um pouco mais forte do que antes, ele havia ganhado uma enorme quantidade de força. Ao longo dos anos, eles participaram de inúmeras competições. Embora a taxa de vitórias de Gai fosse baixa, em combates reais eles sempre estiveram próximos. Mas agora ele não se atreve mais a afirmar isso. E Gai estava absolutamente certo. Mesmo com o Sharingan de 3 Tomoe totalmente desperto, Kakashi não estava tão fora do alcance de Gai. Mas com alguns dias no grupo mercenário de Senshi e um monte de cartões raspáveis, o chakra total de Kakashi, sua vitalidade celular, sua habilidade em taijutsu, suas técnicas de batalha e seu repertório de ninjutsu aumentaram bastante. Cada melhoria isoladamente talvez não tivesse sido drástica, mas a combinação delas deu a Kakashi uma vantagem significativa. Em meio à feroz batalha, Neji e Tenten observavam atentamente das laterais. Rock Lee estava eufórico, torcendo a plenos pulmões por Gai. Gai-sensei, você consegue. Desta vez, você com certeza vai triunfar, porque esse é o espírito da juventude. Ao ouvir isso, Gai parou por um instante na confusão para dar um sinal de positivo para Lee, exibindo um largo sorriso. Lee, nossa juventude deve brilhar intensamente, sem arrependimentos. Lee assentiu firmemente. Sim, Gai-sensei. Seguirei seu exemplo e aproveitarei minha juventude ao máximo. O incentivo de Lee pareceu dar a Gai um pouco mais de energia. Ele desferiu uma série de ataques ferozes contra Kakashi, como uma tempestade uivante. Mas apesar de seus esforços, ainda não conseguiu alcançar o efeito desejado. Não importa como atacasse, Kakashi sempre conseguia contra-atacar ou se esquivar. A expressão de Gai demonstrava crescente espanto. Por dentro, Gai pensou, Kakashi é realmente um gênio de Konoha. Faz pouco tempo desde a nossa última luta, e o progresso dele é enorme. Se eu não usar os 8 portões e lutar de forma imprudente, basicamente não tenho a menor chance. E justamente quando Gai estava tendo esse pensamento, a cena que o deixou completamente perplexo aconteceu. Ele viu arcos de eletricidade azul brilhante percorrerem repentinamente todo o corpo de Kakashi. Armadura de liberação de relâmpago. Diante do olhar completamente atônito de Gai, Kakashi ativou a técnica de taijutsu armadura de liberação de relâmpago. Gai só pôde observar enquanto Kakashi, envolto em relâmpagos crepitantes, avançava sobre ele. O quê? O Kakashi agora pode usar a armadura de liberação de relâmpago? Capítulo 143. Violento turbilhão de força adamantina da folha. Rasengan. Em uma explosão repentina, chakra azul surgiu ao redor da perna de Might Gai, aumentando consideravelmente o poder de seu golpe de taijutsu. O que surpreendeu Senshi, no entanto, foi o ninjutsu usado por Kakashi. Como Naruto não estava usando o Rasengan para lutar naquele momento, Senshi havia se esquecido completamente daquela técnica por um instante. Mas não lhe pareceu estranho que Kakashi conhecesse o Rasengan. No anime, Kakashi havia demonstrado que podia usá-lo ao ensinar Naruto a executar o Rasen Shuriken. Bum! Estrondo. O turbilhão de força adamantina da folha de Might Gai colidiu violentamente com o Rasengan de Kakashi. O resultado foi um choque para Gai. Seu formidável ataque mal resistiu por um instante antes de ser dissolvido pelo Rasengan de Kakashi. Imediatamente depois, uma força terrível atingiu seu corpo, arremessando-o para longe. Kakashi havia controlado a quantidade de chakra com precisão, então Gai foi simplesmente jogado para longe sem sofrer ferimentos. Enquanto isso, protegido por sua armadura de liberação de relâmpago, Kakashi permaneceu completamente ileso e inabalável após o choque. No geral, a briga entre eles foi extremamente breve, não mais do que 20 movimentos no total, mas Gai foi derrotado de forma retumbante. Durante esse breve período, Gai notou muitas mudanças incomuns.
O estilo de luta de Kakashi estava mais apurado do que nunca, como se ele tivesse sobrevivido a centenas de batalhas difíceis no curto período desde o último encontro. Além disso, a resistência física de Kakashi havia aumentado drasticamente, a ponto de os movimentos de Gai não conseguirem acompanhar sua velocidade. Após a troca de golpes, Gai não insistiu no ataque. Em vez disso, ergueu o polegar e elogiou Kakashi efusivamente. Kakashi, você é realmente um gênio de Konoha. Não faz muito tempo desde nossa última luta, mas você já ficou muito mais forte. Seu talento é verdadeiramente impressionante. Ter um gênio como você como meu eterno rival fará com que minha juventude arda com ainda mais intensidade. Nesse momento foi como se ele tivesse acionado o interruptor de Rock Lee. Lee olhou para Gai, então o professor e aluno assentiram, abriram largos sorrisos e ergueram os polegares, declarando em uníssono. Esta é a juventude sem arrependimentos. Após essa breve demonstração de camaradagem, Kakashi finalmente aproveitou a oportunidade para corrigir algo que Gai havia dito. Ele disse a Gai muito seriamente, Gai, você está enganado. O motivo pelo qual minha força aumentou tão rapidamente não vem do talento. Vem do trabalho árduo. Todo shinobi tem um limite para seu talento natural, mas não há limite para o trabalho árduo. Comparado ao talento, o trabalho árduo pode criar milagres muito maiores. As palavras de Kakashi deixaram os 4 membros da equipe de Gai perplexos. O talento é limitado, mas o trabalho árduo é ilimitado? O trabalho árduo cria milagres maiores do que o talento? Vindo de Kakashi, conhecido como o maior prodígio de Konoha, isso era realmente aceitável? E era mesmo verdade? No mundo shinobi, a lógica comum não era que se você não tivesse um talento excepcional, precisaria se esforçar extraordinariamente apenas para alcançar os gênios? No entanto, o que Kakashi disse também parecia plausível. Após expressar seu ponto de vista, Kakashi transmitiu as ordens do terceiro Hokage para eles. Gai, Neji e Lee tentem, o Lord Hokage tem instruções para todos vocês. Ao ouvirem suas palavras, os 4 se concentraram imediatamente. Com uma expressão séria, Might Gai perguntou, Kakashi, o que o Lord Hokage precisa que façamos? Como Gai perguntou, Neji, Lee e Tenten se viraram para olhar para Kakashi. Kakashi inclinou levemente a cabeça e então apresentou Senshi. Este é Lord Senshi. O Lord Hokage espera que daqui em diante, você treine sob sua tutela e siga suas ordens. A declaração de Kakashi deixou todos perplexos. Então eles deveriam aceitar o treinamento de Senshi e ainda receber ordens dele? Isso seria realmente aceitável? Senshi nem era um shinobi de Konoha. Enquanto os 4 permaneciam em choque, Kakashi prosseguiu. Não só isso, vocês devem se esforçar, sob a orientação do Lord Senshi, para se juntarem ao seu grupo de mercenários o mais rápido possível. Essa é a missão que o Lord Hokage lhes confiou. As palavras de Kakashi deixaram Gai sem palavras. Neji, Lee e Tenten também pareceram atônitos, incapazes de entender por que o Lord Hokage havia decidido por tais arranjos. Gai perguntou incerto. Kakashi, ouvi direito? Nós 4 receberemos orientação desse homem e também nos juntaremos ao seu grupo de mercenários? Kakashi assentiu enfaticamente. Isso mesmo, Gai. Esta é uma ordem do Lord Hokage. Aliás, o motivo pelo qual minha força aumentou tão rapidamente também é porque me juntei ao grupo mercenário do Lord Senshi. Não sou só eu, Naruto, Sasuke e aqueles 4 ninjas de elite de Ami que participaram dos exames Chunin também são membros do grupo dele. Essa revelação deixou Gai e seus 3 alunos perplexos. Eles não conseguiam parar de olhar para Senshi novamente. Gai, que tem dificuldade em se lembrar de rostos, não havia prestado muita atenção à aparência das pessoas. Quando Kakashi apresentou Senshi, sua primeira reação foi que Senshi lhe parecia familiar, como se já o tivesse visto em algum lugar, mas não conseguia se lembrar dos detalhes. Pensar bastante não lhe trouxe mais pistas. Ele murmurou para si mesmo, então esse ruivo é tão habilidoso assim? É por causa dele que a força do Kakashi aumentou tanto? E o Naruto, o Sasuke, além daqueles ninjas de elite de Ami, todos aprenderam com ele. Não é à toa que o Lord Hokage nos quer sob sua tutela. Esse pensamento despertou uma faísca de expectativa. Gai começou a ansiar por aumentar seu próprio poder sob a tutela de Senshi, para que pudesse ter outra luta contra Kakashi. Ao contrário de Gai, que era prosopagnosia e a dificuldade de reconhecer rostos, Neji, Lee e Tenten também não tinham encontrado Senshi muitas vezes. Mas todos reconheceram o nome do famoso Lord Senshi. Eles ficaram profundamente impressionados com sua capacidade de ensinar. Afinal, os 6 ninjas de elite de Ami começaram praticamente do zero, e 5 deles eram refugiados. Mesmo assim, com menos de 6 meses de treinamento sob a tutela de Senshi, eles conseguiram ficar entre os 8 melhores do exame Chunin. Com esse precedente, Neji, Lee e Tenten não se importaram muito com as ordens do Lord Hokage. Nesse instante, Gai, encarando Senshi atentamente, fez uma pausa e disse, franzindo a testa, seu nome é... Senshi sabia muito bem da dificuldade de Gai em reconhecer rostos, então respondeu casualmente, sou o líder do grupo mercenário Senshi, Uzumaki Senshi. Durante os exames Chunin, eu estava nas arquibancadas ao lado de Uzumaki Karin, não muito longe de você e Kakashi. Talvez seja aí que você me viu. Com a lembrança de Senshi, Gai finalmente se recordou de mais coisas. Sim, ele tinha visto Senshi muitas vezes nas arquibancadas durante os exames, embora sua impressão fosse apenas essa. Agora, ele desistiu do assunto e perguntou, Lord Senshi, então de agora em diante Neji, Lee, Tenten e eu treinaremos com o senhor? Senshi assentiu. Sim, por um tempo, vocês 4 seguirão meu programa de treinamento. Fui incumbido pelo Lord Hokage de instruí-los adequadamente para que alcancem os padrões necessários para ingressar no meu grupo mercenário no menor tempo possível. Gai assentiu vigorosamente. Entendido, Lord Senshi. Já que este é um pedido do Lord Hokage, nossa equipe o cumprirá sem falhas. Senshi via o time Gai como o esquadrão perfeito para farmar missões.
Se as missões fossem masmorras, Gai e Lee seriam como máquinas de moer implacáveis, acumulando experiência infinitamente apenas com energia. Neji era o raro e o mais talentoso de Konoha, além de Naruto e Sasuke. E Tenten. Ela era o tipo de jogadora que por pura sorte, podia abrir um baú aleatório e conseguir um item lendário na primeira tentativa, como as armas do sábio dos 6 caminhos. Treiná-los todos naturalmente lhe proporcionaria muitos pontos de comissão. E o melhor de tudo é que esses 4 estavam pagando para ele fazer o trabalho. Agora que a equipe Gai estava ciente de sua missão, Senshi começou a levar Gai, Lee, Neji e Tenten ao mercado negro para farmar missões e aumentar o valor de seus vínculos. Gai e Lee estavam radiantes. Afinal, esse era o estilo de treinamento que eles vinham usando. Neji e Tenten estavam perplexos. Eles tinham acabado de dizer ao professor Gai que precisavam de uma abordagem diferente. Mas agora que o Lord Hokage os havia designado para Senshi, eles estavam fazendo a mesma coisa de sempre? Sério? Ainda assim, nem Neji nem Tenten expressaram qualquer objeção a princípio, porque não tinham certeza se Senshi estava simplesmente começando no mercado negro como Gai Sensei fez, ou se haveria outras formas de treinamento em breve. Mas em pouco tempo eles descobriram que sim, Lord Senshi realmente os levou de volta ao mercado negro para acumular missões sem parar, assim como Gai Sensei havia feito. Quando retornaram ao salão após entregarem suas tarefas, Neji imediatamente se virou para Senshi, perguntando, Lord Senshi, para Tenten e para mim. Esse tipo de treinamento não parece estar surtindo muito efeito. Nos últimos dias temos treinado da mesma forma com o professor Gai, mas nem eu nem a Tenten estamos vendo nenhuma melhora visível. Após ele falar, Tenten também olhou para Senshi com uma expressão de pena. Gai e Lee também pararam, olhando para Senshi confusos. Se esse método era para ajudar os 4, não deveria funcionar também para Neji e Tenten? Gai acrescentou, Lord Senshi, talvez Neji e Tenten simplesmente não sejam adequados para esse método de treinamento específico? Ao ouvir as preocupações deles, Senshi balançou a cabeça. De jeito nenhum. Não se preocupem, se fizerem o que eu digo, tudo ficará bem. Vocês já estão progredindo rapidamente e logo verão os resultados. O que ele queria dizer com progresso era, obviamente, o valor do vínculo que tinham com ele. Mas isso não era algo que ele pudesse explicar e nem precisava. Ao anoitecer, os benefícios provavelmente já estariam claros para eles. Sua resposta não dissipou completamente as dúvidas de Neji e Tenten, mas como essa era uma missão do Lord Hokage, eles não tiveram escolha a não ser obedecer. Após essa pequena interrupção, eles continuaram seguindo Senshi para completar missões e fortalecer seus laços de amizade. Antes mesmo de saírem do mercado negro, porém, eles se depararam com um grupo familiar, Karin e outros 7, junto com Kakashi. Ao verem Senshi, os 8 fazendeiros mais jovens correram até ele. Senhor Senshi, Sensei, diretor, todos estavam animados para vê-lo. Além dos irmãos da família Raimon, Naruto e os outros haviam raspado vários cartões nesse período e ganhado diversas recompensas. Senshi acenou levemente com a cabeça para eles. Então, olhou para trás do grupo, na direção de Raimon Yukika e Raimon Ayate, que estavam desanimadas, e disse, não desanimem vocês duas, estão melhorando rapidamente. Em breve, poderão se juntar ao grupo de mercenários. Os irmãos, que pareciam tão desanimados, se animaram imediatamente com o incentivo dele, e sua motivação foi reacendida. Eles estavam gostando de fazer missões com Naruto e os outros, só que invejavam o fato de que os outros conseguiam recompensas com esforço, o que os deixava um pouco tristes. Mas agora eles tinham o apoio de Senshi. Nesse momento, Naruto se virou para Senshi. Sensei, você também está aqui para fazer missões, ou veio por outro motivo? Ao lado dele, Sasuke olhou para o time Gai e comentou. O sensei provavelmente veio tratar de outros assuntos. Karin também lançou um olhar curioso para a equipe Gai e então perguntou a Senshi. Senshi, você está liderando um grupo em missões? Senshi deu um tapinha na cabeça de Karin e respondeu com leveza. Estou aqui em cooperação com o Lord Hokage. Karin, você conseguiu alguma coisa boa nas raspadinhas ultimamente? Ao ouvir isso, Karin orgulhosamente tirou uma pequena caixa do espaço Kamui para mostrar a ele. Senshi, eu ainda não raspei muita coisa. Mas olha só, eu tenho juntado um monte de cartas, e tenho certeza de que vou tirar coisas incríveis. Pretendo juntar ainda mais. Senshi ficou um tanto surpreso ao ver o tesouro de Karin. Não eram apenas 10 ou 4 raspadinhas, ela tinha dezenas. Se continuasse, Karin poderia muito bem fazer um sorteio de 100 raspadinhas em algum momento. Ele não resistiu e perguntou, Karin, como você conseguiu juntar tantos cupons de desconto? Antes que Karin pudesse responder, Naruto disparou. Senshi, a Karin Chan tem monopolizado todas as missões de transporte de alto valor na base da força bruta. E com o jutsu espaço-temporal dela, ela é incrivelmente rápida em concluí-las. Se ela aceitasse as missões com a mesma justiça que nós, eu com certeza teria mais cartas do que ela. Nesse momento, Karin mostrou a língua para Naruto. Naruto, você nem consegue derrotar o Sasuke. Como você acha que vai me derrotar? Já derrotei o Sasuke várias vezes, retrucou Naruto indignado, e não subestime meu crescimento. Com certeza vou te superar. Karin não se deu ao trabalho de discutir, simplesmente abriu a caixa, revelando pelo menos 50 raspadinhas cuidadosamente organizadas em seu interior. Sem dizer uma palavra, a visão por si só já demonstrava a enorme distância entre ela e Naruto. Vendo isso, Naruto prontamente desistiu. Enquanto os outros treinavam sem parar, Karin havia descoberto um truque, e não havia como competir com isso. O olhar de Naruto desviou-se para trás de Senshi e pousou em uma cabeça com sobrancelhas espessas muito familiares. Ele se animou imediatamente. Ah,
Lee, então vocês também estão treinando no mercado negro? Ouvimos dizer que vocês também estavam fazendo missões de coleta, mas nunca tínhamos nos encontrado até agora. Lee assentiu seriamente com a cabeça em resposta à pergunta. Sim, o professor Gai tem nos treinado dessa maneira. E agora mesmo começamos a fazer missões com o Lord Senshi. Hahaha. Naruto não conseguiu conter o riso. Ele sabia que apenas repetir missões não traria muitos benefícios, a menos que seguisse todo o processo. Antes, sempre que fazia um treinamento baseado em missões, o clone de madeira de Senshi os instruía à noite e, além disso, organizava sorteios para que pudessem ganhar recompensas. Há pouco tempo, ele tornou o processo ainda mais incrível com esses cartões raspáveis, mas era preciso se juntar ao seu grupo de mercenários para ganhar comissões e obter os cartões milagrosos. Depois de dar boas risadas, Naruto disse para Lee, ficar só fazendo as tarefas não vai adiantar muito. Você tem que fazer tudo o que está envolvido. Naruto supôs que Lee e seus amigos ainda não sabiam disso. Assim como Kakashi-sensei costumava ser. Talvez eles só soubessem como realizar missão após missão e não tivessem percebido que se juntar ao grupo de mercenários era a verdadeira chave. Mas Kakashi jogou um balde de água fria nele. Muito bem, Naruto, Lee e sua equipe já sabem sobre o grupo mercenário do Lord Senshi. Eles estão se preparando para entrar nele agora mesmo. Isso deixou Naruto paralisado. Ele estava se sentindo tão convencido por ter revelado a verdade para eles, mas eles já sabiam. Tirando um cartão raspadinha do bolso, ele mostrou para Lee e disse, incerto, Lee, vocês já se juntaram ao grupo de mercenários do Senshi? Vocês têm algum desses cartões raspadinha? Na verdade, a equipe Gai já estava curiosa sobre aqueles cartões, principalmente depois de ver Karin mostrando tantos para Senshi. Eles estavam interessados em saber para que serviam os cartões. Ao ver o cartão na mão de Naruto, Lee não pôde deixar de perguntar. Ainda não nos juntamos ao grupo do Lord Senshi, então não temos nenhum. Mas para que servem esses cartões de raspadinha? E por que a Karin-chan tem tantos enquanto você só tem um? Ao ouvir isso, Naruto não se sentiu com vontade de explicar como Karin havia monopolizado as missões mais lucrativas. Afinal, quem poderia competir com alguém que conseguia se teletransportar usando um jutsu espaço-temporal? Hahaha. Karin riu ao ver a expressão de desagrado de Naruto. Sasuke e os outros olharam para a caixa de cartas de Karin com inveja. Tendo usado várias raspadinhas, eles entendiam perfeitamente o quão valiosa aquela caixa era. Após um breve silêncio, Naruto retomou a explicação sobre o cartão para Lee. Lee, este é um cartão mágico de raspar. Assim que você raspar, não importa qual seja o prêmio, você o receberá imediatamente. Gai também ficou intrigado. Naruto, você quer dizer que isso garante uma recompensa imediata? Que tipo de recompensa? Neji franziu a testa. Recompensa instantânea? Isso é mesmo possível? Naruto respondeu primeiro a Gai. Gai-sensei, assim que você raspar este cartão mágico, ele se transformará no prêmio que você sorteou. Essa foi a primeira vez que Gai ouviu falar de algo assim, e ele olhou boquiaberto, incrédulo. Neji, Lee e Tenten também ficaram estupefatos. Uma carta que literalmente se transformava em uma recompensa física. Isso era algo que o ninjutsu pudesse fazer? Após responder a Gai, Naruto se voltou para a pergunta de Neji. Parece loucura, mas é verdade. Aqui vou te mostrar. Dito isso, Naruto raspou o cartão casualmente. Uma pequena linha de texto tornou-se visível. Uma Fuma Shuriken. Em seguida, ocorreu o verdadeiro milagre. Bem diante de seus olhos, o pedaço de papel que Naruto segurava se transformou instantaneamente em um enorme Fuma Shuriken. Até mesmo Neji, que possuía o Byakugan, ficou perplexo com a situação. Neji exclamou surpreso. Como isso é possível? Que tipo de jutsu é esse? Gai e Lee ficaram boquiabertos. Os dois estudaram em detalhes o enorme Fuma Shuriken na mão de Naruto, maravilhados. Ao ver o espanto deles, a confiança de Naruto disparou. Sentindo-se convencido, ele continuou explicando as cartas para a equipe de Gai. Esses cartões raspáveis são uma vantagem exclusiva do grupo mercenário do Sensei. Sempre que um membro acumula 2 milhões de Ryu, ele ganha automaticamente um desses cartões milagrosos. Neji não resistiu e interrompeu. Como é que o Lord Senshi distribui esses cartões? E isso significa que você ganha literalmente qualquer prêmio que raspar? Naruto coçou a cabeça. Não faço ideia de como o Sensei nos dá esses cartões, mas assim que você ganha 2 milhões em comissões, um cartão simplesmente aparece na sua frente. E sim, seja lá o que estiver escrito no bilhete, é exatamente isso que você recebe. O mais louco é que às vezes você pode até receber um Ichiraku Ramen. Quando Naruto terminou, Lee fez um enorme sinal de positivo com o polegar. Até o Ichiraku Ramen é um prêmio. Isso é incrível. Neji não conseguia deixar de se sentir perdido. Lee havia sido imediatamente enganado pela história de Naruto sobre o ramen. Com essas cartas se mostrando cada vez mais intrigantes, Neji insistiu. Naruto, você sabe que outras recompensas esses cartões raspáveis podem dar? Naruto assentiu com a cabeça. Sim, embora haja uma enorme variedade. Deixe-me pensar. Ele fez uma pausa, ponderou brevemente e então prosseguiu. Você pode conseguir shurikens, kunais, pílulas de soldado, etiquetas explosivas, basicamente qualquer tipo de ferramenta ninja. Você também pode conseguir vários ninjutsus ou chakra, além de alguns itens que eu nem sei como categorizar. A explicação casual de Naruto fez com que Neji captasse imediatamente o ponto crucial, e ele franziu a testa. Se você arranhar um ninjutsu ou chakra, como isso funciona? Gai, Lee e Tenten estavam igualmente curiosos, especialmente em relação ao chakra. Se você puxasse o chakra, como isso seria entregue? Enquanto eles se perguntavam, Naruto esclareceu. Se você aprende um ninjutsu, não importa qual seja, você aprende em um segundo. Se for chakra, suas reservas totais de chakra aumentam imediatamente. Os 4 ficaram boquiabertos. Será que algo assim realmente poderia ser feito?
Todos eles olharam para Senshi e, dada a confiança que tinham em Naruto, além do que acabavam de presenciar, começaram a acreditar naquilo. Além disso, em apenas meio ano, Senshi transformou um punhado de refugiados em ninjas de elite, superando o que 4 das grandes aldeias conseguiam reunir. Portanto, o fato de ele realizar tais milagres não era nenhuma surpresa. Agora que entendiam os poderes dos cartões raspáveis, o grupo de Neji não pôde deixar de voltar seus olhares para Karin. Afinal, esses cartões mágicos do grupo mercenário de Senshi ofereciam uma infinidade de recompensas incríveis, e Karin já havia guardado dezenas deles? Realmente assustador. Quem sabia quantos tesouros ela poderia obter? Com esse novo entendimento, o interesse de Might Guy e Lee no grupo mercenário de Senshi aumentou ainda mais. Neji e Tenten, por outro lado, se sentiram mais divididos. Se uma ferramenta milagrosa como essa tivesse sido introduzida por Konoha, eles provavelmente a aceitariam sem hesitar. Mas Senshi não era um shinobi de Konoha, e nunca houve nada parecido na história de Konoha. Naturalmente, eles se sentiram mais cautelosos e desconfiados. Do lado de Naruto, Lee desviou o olhar da caixa de cartas de Karin e encarou Naruto e Sasuke com um espírito de luta inabalável. Naruto, Sasuke, vou fazer o meu melhor para me juntar ao grupo de mercenários do Lord Senshi assim que puder. Assim que eu entrar, poderei adotar a mesma abordagem de treinamento que você para me fortalecer. Vou provar, através de muito trabalho, que até mesmo um shinobi comum pode superar gênios como você. Diante disso, Sasuke respondeu friamente com apenas uma palavra. Que chato. Naruto, no entanto, declarou, Lee, eu não vou perder para você. Não subestime meu esforço. Lee respondeu com seriedade, Naruto, vou me esforçar ainda mais até te alcançar, e então vou te derrotar. Naruto deu uma gargalhada. Ótimo, vamos ver quem consegue farmar mais missões. Enquanto Naruto e Lee falavam sobre se juntar ao grupo de mercenários, Senshi não conseguia conter o sorriso. Inicialmente, ele estava tentando descobrir como aumentar rapidamente o nível de vínculo do time Guy. Embora tivesse várias ideias, não tinha certeza da eficácia delas. Agora, o encontro com o time de Naruto lhes proporcionou uma visão em primeira mão de quão benéfico era se juntar ao grupo, o que aumentou a conexão entre eles e os aproximou ainda mais da ideia de se juntarem a ele. Enquanto Naruto e Lee continuavam conversando, Senshi se virou para Karin, que estava radiante enquanto segurava seu estoque de raspadinhas. Karin, por que você está acumulando tantas raspadinhas? Ao ser questionada sobre isso, Karin inclinou a cabeça pensativa. Não tenho muita certeza, mas só de pensar no que posso conseguir com elas já me deixa feliz, e ver a pilha ficar cada vez maior me deixa ainda mais feliz. Vou juntar muito mais. Senshi não conseguiu conter a mistura de divertimento e exasperação. Então, você vai fazer missões comigo da próxima vez? Karin rapidamente tirou uma pilha de pedidos de encomendas que ela havia monopolizado. Vou terminar estes primeiro, depois vou te procurar, Senshi. Senshi assentiu com a cabeça. Pelos próximos dias, ele estaria ocupado ajudando a equipe Guy a se juntar ao seu grupo de mercenários, e deixar Karin se divertir sozinha não seria um problema. Após esse pequeno episódio, ambos os lados retomaram suas tarefas. Senshi continuou levando a equipe de Guy para fortalecer seus laços, enquanto Kakashi liderou Naruto e os outros 8 para varrer os mercados negros da Terra do Fogo. Graças ao depoimento pessoal de Naruto, Guy e Lee ficaram ainda mais ansiosos para se juntar ao grupo de mercenários de Senshi. Embora Neji e Tenten também estivessem intrigados, ainda se sentiam cautelosos com a ideia e pretendiam observar melhor. Enquanto continuava a orientar a equipe Guy, Senshi observava atentamente o nível de vínculo entre eles. Os 4 estavam progredindo rapidamente, especialmente Guy e Lee. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 144. Might Guy e Rock Lee eram o tipo de ninja que nunca se preocupava com detalhes insignificantes. Tendo já aprimorado suas habilidades por meio de missões de coleta de recursos no passado, os dois, agora treinando sob a tutela de Senshi, estavam quase atingindo o limite de vínculo necessário para ingressar em seu grupo mercenário. Há pouco tempo, o sistema foi atualizado, reduzindo o limite do valor da fiança em 5 pontos percentuais, para 45%. Guy e Lee já estavam perto desse requisito, e ao final da missão de hoje, ambos devem atingir a marca. O valor dos títulos de Guy disparou por vários motivos, além de simplesmente seguir o plano de agricultura missionária de Senshi e de fato se beneficiar dele. Por um lado, ele confiava em Kakashi. Por outro, acreditava no Lord Hokage e era leal a Konoha. Além disso, seu melhor amigo e eterno rival, Kakashi, já havia se juntado ao grupo mercenário de Senshi e estava melhorando sob os métodos de treinamento de Senshi. Então não fazia sentido para Guy não fazer o mesmo. Todos esses fatores, combinados com a formidável reputação de Senshi no mercado negro, fizeram com que Guy reconhecesse facilmente os métodos de Senshi e aceitasse a prática da agricultura missionária como treinamento. A situação de Rock Lee era quase a mesma, com um fator adicional. Ele sabia não apenas que Karin e os outros 5 ninjas Ami eram alunos de Senshi, mas também que Naruto e Sasuke haviam treinado com ele. Isso lhe dava total confiança nos métodos de treinamento de Senshi. Afinal, foi apenas recentemente que Sasuke, em apenas meio mês, alcançou resultados em taijutsu que custaram ali vários anos de esforço para obter. Esse golpe foi tremendo. Ao saber que Sasuke estava treinando sob o sistema de Lord Senshi e havia se juntado ao seu grupo de mercenários, ele ficou ansioso para se juntar a eles também. Naquela noite, Senshi não os trouxe de volta para a aldeia. Em vez disso, sob seus olhares atonitos, ele bateu palmas. Liberação de madeira, técnica vila. Estrondo, boom.
Uma infinidade de vigas de madeira brotava do chão, crescendo a um ritmo frenético e se transformando em diversos pilares, tábuas, estruturas, janelas e portas. Em pouco tempo, uma luxuosa mansão de 3 andares se erguia diante deles. Embora tivessem testemunhado Musen usar a liberação de madeira durante os exames Chunin, a versão dele não se comparava em nada ao ninjutsu de liberação de madeira de Senshi. Suave e impecável. Após providenciar acomodações, Senshi se virou para Gai e Lee. Gai e Lee, pelo que observei, vocês dois atingiram o padrão necessário para se juntarem ao meu grupo de mercenários. Agora, convido formalmente vocês dois a fazerem parte disso. Gai e Lee ficaram radiantes. Ambos aceitaram de bom grado juntar-se ao grupo de Senshi. Might Gai aceitou seu convite e se juntou ao seu grupo de mercenários. Rock Lee aceitou seu convite e se juntou ao seu grupo de mercenários. Gai disse, Lord Senshi, eu aceito seu convite. Isso significa que a missão que o Lord Okage me deu foi cumprida, certo? Lee também se manifestou. Lord Senshi, eu também aceito seu convite. Com Gai e Lee agora fazendo parte do grupo mercenário de Senshi, Neji e Tenten ficaram um pouco desanimados. Eles até tiveram dificuldade para dormir naquela noite. Nada mais aconteceu até a manhã seguinte. No dia seguinte, os 4 membros da equipe de Gai partiram novamente com Senshi para cumprir uma série de missões. Com Senshi na liderança, não demorou muito para que cada um deles ganhasse 2 milhões de ryu. Ao atingirem a marca de 2 milhões, Neji e Tenten instintivamente olharam para Gai Sensei e Lee. Eles observaram boquiabertos, enquanto algo extraordinário acontecia diante de Gai e Lee. Uma leve ondulação transparente se espalhou, e um cartão raspável apareceu bem na frente deles. No dia anterior, Senshi havia dito a eles, assim que Gai e Lee ganhassem 2 milhões cada, eles entenderiam as vantagens de se juntarem ao grupo mercenário. Mas presenciar aquela maravilha ainda não lhes revelava exatamente quais eram essas vantagens. Gai pegou o cartão raspável flutuante e o examinou cuidadosamente, mas não conseguiu entender para que servia. Então, olhou para Senshi. Lord Senshi, qual é a função deste cartão raspável? Senshi sorriu. Pode raspar, você vai descobrir. Assim que Senshi disse isso, Gai começou a raspar a camada prateada do cartão. Neji, Tenten e Lee observavam o movimento sem piscar, com os corações acelerados. Assim que a camada brilhante foi removida, uma linha de texto apareceu. Uma ferramenta ninja da terra dos artesãos. Nunchaku? No instante seguinte, o cartão raspável desapareceu e reapareceu na forma de um nunchaku finamente confeccionado bem na frente de Gai. Aquela cena deixou os 4 sem palavras. Agora eles finalmente entenderam o que Senshi queria dizer com as vantagens de se juntar ao seu grupo de mercenários. O benefício era o acesso a esses cartões mágicos de raspadinha, capazes de conceder todo tipo de prêmio. Embora o rosto de Gai ainda demonstrasse espanto, seus olhos brilhavam de entusiasmo. Agarrando o nunchaku com uma das mãos, ele disse com entusiasmo, este é um nunchaku da terra dos artesãos. Suas ferramentas ninjas são sempre excelentes. Com este equipamento, minhas presas gêmeas ficarão ainda melhores. Então ele olhou ansiosamente para Rock Lee. Lee, confira seu prêmio também. Claro, Gai Sensei. Lee estava ansioso para usar seu cartão. Com a aprovação de Gai, ele não perdeu tempo. Pouco depois, Lee revelou outra linha de texto. Resultados de 1 ano de treinamento? No instante seguinte, uma energia misteriosa inundou todo o corpo de Lee. Nesse instante, sua força aumentou drasticamente, como se ele tivesse acabado de obter os resultados de 1 ano inteiro de treinamento árduo em apenas 1 segundo. Gai e os outros sentiram uma onda repentina de aura vinda de Lee. Ficaram atônitos. Como Senshi tinha conseguido fazer uma coisa dessas? Embora as recompensas de Gai e Lee fossem drasticamente diferentes, Neji e Tenten quase choraram de inveja. Ganhar em 1 segundo que normalmente levaria 1 ano de trabalho árduo era definitivamente ganhar na loteria. Lee não só ficou mais forte, como também pulou 1 ano de sofrimento. Percebendo os olhares ansiosos deles, Senshi sorriu. Não se preocupem vocês dois. Se continuarem assim por mais um tempo, também poderão se qualificar para entrar. Aí vocês poderão ganhar um cartão raspadinha toda vez que acumularem 2 milhões de ryu, assim como eles. Suas palavras alteraram um pouco o humor de Neji e Tenten. Ao contrário de Gai e Lee, que estavam alheios a tudo, eles ainda não confiavam totalmente em Senshi. Planejavam observá-lo por mais algum tempo antes de se sentirem à vontade para confiar nele. Enquanto isso, Gai e Lee estavam radiantes. Com tantas vantagens, eles absolutamente precisavam completar missões sem parar, ganhar dinheiro e acumular raspadinhas dali em diante. Enquanto Senshi se ocupava treinando os 4 membros do time Gai, Kakuzu estava freneticamente acumulando missões com Fu em outro lugar. Recentemente, Kakuzu havia transformado os mercados negros da Terra do Fogo em seu segundo lar. Ele passava os dias acumulando pontos freneticamente, usando sorteios da loteria sem parar, ganhando uma montanha de dinheiro e ficando cada vez mais forte. Mesmo antes de o grupo mercenário ter cartões raspáveis, Kakuzu já era ávido por realizar missões. Agora que esses cartões existiam, ele estava completamente viciado. Nesse momento, Kakuzu e Fu pararam em um dos mercados negros da Terra do Fogo. Kakuzu pegou um maço grosso de raspadinhas para começar a sortear seus prêmios. Tarefas bem remuneradas no mercado negro frequentemente rendiam comissões enormes, como 20 milhões de ryu por uma única missão, o suficiente para comprar 10 raspadinhas de uma só vez. Enquanto Kakuzu raspava cartão após cartão, Fu observava com inveja, sem poder fazer nada. Ele então fez um sorteio de 10 raspadinhas de uma vez.
1 rolo de etiquetas explosivas multiplicadoras, 1 liberação de terra, técnica da arma de rocha, 1 liberação de fogo, técnica do fogo do dragão, chakra mais 1 unidade, 1 leite vencido, 1 dango tricolor. Ao terminar, o rosto de Kakuzu iluminou-se de alegria. Seu medo do rancor da terra era poderoso, permitia-lhe usar a maior parte do ninjutsu do dono original de qualquer coração que ele conquistasse, mas não podia lhe ensinar um jutsu totalmente novo instantaneamente. Enquanto isso, os cartões mágicos raspáveis do grupo mercenário de Senshi podiam. Ele já estava em vantagem quando se tratava de farmar missões, e com essas recompensas de raspadinha, isso se transformou em um ciclo virtuoso, tornando-o cada vez mais forte. Naquele instante, ele aprendeu 2 novos ninjutsus e ganhou chakra adicional. Daqui para frente, ele não ficaria mais preso dependendo dos corações específicos que possuía, contanto que tivesse raspadinhas suficientes. Ele poderia dominar a maioria dos jutsus do mundo shinobi. Sonhando com um futuro tão brilhante, Kakuzu passou a lidar com os outros itens. Ele jogou o leite vencido de lado sem cerimônia, guardou o pergaminho, etiquetas explosivas multiplicadoras e entregou o dango tricolor para Fu. Ela aceitou o dango de Kakuzu e agradeceu. Obrigada, Lorde Kakuzu. Kakuzu assentiu levemente. Vamos fazer uma pequena pausa e depois continuar com as missões de coleta. Claro que sim, Lorde Kakuzu, respondeu Fu com entusiasmo. Enquanto mordiscava seu dango, os pensamentos de Fu se voltaram para Karin. Ela sabia que Karin Uzumaki também havia se juntado ao grupo mercenário de Lorde Senshi. Isso por si só não seria um problema, mas Karin era a maior rival de Fu em sua busca para se tornar a melhor assistente ninja do mundo. E se Karin estivesse fazendo missões sem parar e ganhando prêmios de raspadinha como Kakuzu, Fu nunca conseguiria alcançá-la. O pensamento a deixou desanimada. Ela já desejava se juntar ao grupo de mercenários de Senshi há algum tempo, mas parecia muito difícil, então ela apenas ponderava sobre isso em particular, nunca mencionando o assunto para Kakuzu. Kakuzu estava bastante satisfeito com Fu como parceira. Ele havia notado as reações dela. Toda vez que ele ganhava um bilhete premiado, ela comemorava, enquanto seu olhar também demonstrava a inveja que sentia. Ele estava bem ciente disso, principalmente quando o nome de Karin surgia. Karin também era uma devota do mercado negro. A expressão aflita de Fu fazia Kakuzu sentir certa pena. Mas nos últimos dias ele não havia encontrado Senshi. Estivera ocupado demais trabalhando em missões dia e noite com Fu para falar sobre isso. Agora, respirando fundo, ele refletiu sobre o assunto e finalmente falou com firmeza. Fu, você quer se juntar ao grupo mercenário de Senshi, não é? Com a boca cheia de dango, Fu ainda assentiu com entusiasmo. Kakuzu deu uma risadinha. Pelo que sei de Senshi, e pela forma como você lida com as missões, você deve estar totalmente qualificado para se juntar ao grupo dele. Estamos no mercado negro há algum tempo. Vamos encontrar Senshi e ver se ele aceita você. Ela estava radiante. Afinal, se Lorde Kakuzu disse que estava tudo bem, então tinha que estar tudo bem. Mas quando Kakuzu levou Fu para procurar Senshi, surgiram problemas. Primeiro foram à estalagem onde os ninjas de Ami ficavam, nenhum sinal dele. Depois ficaram de tocaia no mercado negro, onde Senshi era frequentemente visto, e nada. Ambos estavam perplexos. Kakuzu franziu a testa. Que estranho. Ele não está em Konoha, nem no mercado negro que costuma frequentar. Para onde ele foi? Fu assentiu com a cabeça em concordância. Sabe, já faz um bom tempo desde a última vez que vimos Lorde Senshi. Embora Kakuzu tenha ficado surpreso por não encontrarem Senshi em nenhum dos 2 lugares, ele não estava particularmente preocupado. Havia muitos mercados negros na Terra do Fogo. Era perfeitamente plausível que Senshi estivesse em missões de coleta de recursos em outro lugar. Ele pensou um pouco e então disse a Fu, vamos tentar outros mercados negros por perto. Ele pode estar em algum outro lugar fazendo missões. Está bem, Lorde Kakuzu. Ela respondeu, alegre como sempre. Imaginando que em breve poderia ganhar os mesmos cartões de raspadinha que Kakuzu e Karin, Fu cantarolava alegremente durante todo o caminho. Eventualmente, eles visitaram mais 2 mercados negros e finalmente avistaram Senshi. Mas quando Kakuzu o avistou de longe, ele congelou. O que Senshi estava aprontando? Ele parecia estar liderando 4 shinobi desconhecidos de Konoha. Em missões? Como ele se atreve? Sou o segundo mercenário mais bem classificado no mundo ninja. Eu deveria ser o melhor parceiro de Senshi. Kakuzu estava furioso. Quando Senshi recrutou Ida e Sasori como companheiros de equipe, Kakuzu havia ficado irritado, mas não tão furioso. Ida era imortal e Sasori possuía o núcleo hexagonal. Ambos tinham vantagens naturais para farmar missões, algo que Kakuzu reconhecia a contragosto. Todos pertenciam à mesma organização, estando mais ou menos do mesmo lado. Mas e agora? Quem eram esses shinobi desconhecidos de Konoha? E por que Senshi estava realizando missões com eles em vez de Kakuzu? Fu também franziu a testa ao ver a cena. Ela murmurou, Lorde Kakuzu, o que o Lorde Senshi está fazendo? Não há motivo para ele precisar dos ninjas de Konoha para lidar com missões, dada sua própria força. Kakuzu respondeu friamente, ele não pode estar realmente se dedicando a missões, ou esses shinobi nem sequer estariam qualificados para acompanhá-lo. Fu assentiu. Exatamente. Só você é digno de ser o principal parceiro do Lorde Senshi. Furioso, Kakuzu marchou até o grupo de Senshi com Fu a reboque. Assim que chegou, repreendeu Senshi com raiva. Senshi, você mudou. Olha para você. O que você está fazendo agora? Pense em quanto tempo faz que você não leva as missões a sério. E aqui está você, se metendo com esses ninjas de Konoha e desperdiçando um tempo precioso que poderia ser gasto em missões. Fu acrescentou, Lorde Senshi, faz tempo que você não se dedica tanto às missões. Ele ficou surpreso ao dar de cara com Kakuzu e Fu ali.
Ainda mais com o acesso de raiva de Kakuzu, acompanhado de um olhar exasperado, como se estivesse decepcionado com a falta de dedicação de Senshi. Mas os tempos haviam mudado. Ele não precisava mais de missões tradicionais, não estava mais interessado em tarefas comuns, que podiam ser realizadas por seus clones de madeira ou qualquer um de seu grupo mercenário. Se quisesse ganhar mais pontos de comissão passivamente, o que realmente precisava fazer era expandir o grupo. Enquanto Kakuzu continuava a repreender Senshi, Gai e seus 3 alunos observavam Kakuzu, com as sobrancelhas franzidas. Gai coçou o queixo, certo de já ter visto Kakuzu e Fu antes, mas incapaz de se lembrar de mais nada. Neji os observou com mais atenção e pensou, não é aquele o Jounin de Takigakuri dos exames? O que ele está fazendo na Terra do Fogo, vestido como Lord Senshi? Então eles são da mesma organização? Mas por que ele está tão bravo? Será que ele e Lord Senshi discutiram? Lee e Tenten estavam igualmente curiosos sobre a tensão repentina. Eles reconheceram Kakuzu como Jounin de Takigakuri das arquibancadas da plateia durante os exames, mas não faziam ideia de qual era a ligação dele com Senshi. Lee se virou para Senshi. Lord Senshi, quem é este cavalheiro? Todos os olhares se voltaram para Senshi, querendo saber qual era a relação dele com Kakuzu. Senshi deu uma risadinha, dando um tapinha no ombro de Kakuzu e disse, permitam-me fazer uma grande apresentação. Este homem é um pilar importante do nosso grupo mercenário, Kakuzu. Além disso, ele é meu irmão de juramento e meu parceiro mais confiável e leal, Kaku. Ao ouvirem isso, os 4 ficaram atônitos. Depois de uma longa série de missões com Senshi, eles haviam aprendido muito sobre ele. Sabiam que o simples fato de se juntar ao seu grupo já era prova de excelência, então ouvir Senshi tecer tais elogios a alguém significava que ele era praticamente uma lenda. Ele sentiu como se um raio o tivesse atingido. Nunca imaginou que Senshi o tivesse em tão alta consideração, chegando a chamá-lo de seu melhor parceiro. Enquanto Kakuzu ficou momentaneamente atônito, Fu ficou radiante, seu rosto brilhando de orgulho por ele. Ela pensou, uau, Lord Kakuzu conquistou novamente o reconhecimento de Lord Senshi. Como esperado do ninja que eu respeito, ele é incrível. Recuperando-se do choque inicial, Kakuzu sentiu-se um tanto constrangido com os elogios. Ele havia presumido que a falta de convites de Senshi para missões conjuntas significava uma baixa opinião sobre ele. Mas quem diria que Senshi agora o chamaria de seu parceiro mais confiável? Limpando a garganta, Kakuzu disse, Senshi, o que você acabou de dizer? Senshi sorriu. Eu disse que você é meu parceiro mais confiável e excepcional. Isso deixou Kakuzu muito feliz, embora ele tenha se feito de desentendido. Será que sou mesmo tão confiável assim? Mais uma vez, Senshi deu um tapinha reconfortante no ombro dele. Kaku, é claro que você tem a minha confiança. Ele estava falando a verdade, não apenas bajulando-o. Kakuzu havia demonstrado um desempenho excepcional no grupo mercenário. Talvez o ninja com o histórico de trabalho mais longo, ele se destacava na conclusão de tarefas e era extremamente eficiente. Ele já havia trabalhado com Senshi no passado, sempre com resultados confiáveis. Nunca causou problemas depois de se juntar ao grupo. Se Senshi não podia confiar em Kakuzu, em quem mais ele poderia confiar? Gai e sua equipe ficaram impressionados com a admiração de Senshi por Kakuzu. Gai o observou atentamente mais uma vez, determinado a memorizar o rosto de um ninja tão elogiado. Neji se perguntou o quão forte Kakuzu deveria ser para merecer tanta admiração de Senshi. Os pensamentos de Lee e Tenten eram os mesmos. Eles conviviam com Senshi há bastante tempo, mas nunca o tinham ouvido elogiar nenhum outro ninja dessa forma. Enquanto Senshi e Kakuzu conversavam, Kakashi chegou de outra parte do mercado negro com as 8 ovelhinhas negras, o esquadrão de Naruto. Ao avistarem Senshi, Naruto e os outros correram animados até ele. Sensei. Diretor, Lord Senshi, você também está aqui fazendo missões de coleta de recursos? A última pergunta veio de Kakashi, que era responsável pela segurança de Naruto e Sasuke. Para onde quer que os dois fossem, ele ia também, então, depois de terminarem as tarefas no último mercado negro, eles vieram para cá, e mais uma vez encontraram Senshi. Mas, para sua surpresa, o Jounin de Takigakuri e um Jinchuriki também estavam presentes. Pareciam estar conversando com Senshi agora mesmo. Ele se perguntou sobre o quê? Enquanto Kakashi refletia, Senshi respondeu calmamente, sim, nós acabamos de chegar, então ainda não fizemos muitas tarefas. Assim que Senshi falou, Karen correu até ele e perguntou, Senshi, o que vocês estão fazendo aqui? Ele respondeu casualmente, trouxe a equipe do Gai para fazer missões de coleta nesse mercado negro. Mas não fazia muito tempo que estávamos lá quando nos deparamos com o Kakuzu. Então, virando-se para Kakuzu, Senshi perguntou, então, irmão Kaku, você me interrompeu. Algo te incomodando? A essa altura, a cabeça de Kakuzu girava com tantos elogios, e ele não estava prestando atenção nas palavras de Senshi. Senshi, o que você disse? Senshi suspirou com leve exasperação. Perguntei se você precisava de algo de mim. Saindo do transe, Kakuzu lembrou-se do motivo de sua visita. Deu um tapinha no ombro de Fu. Senshi Fu é uma ninja competente. Acredito que ela tem o que é preciso para se juntar ao grupo mercenário. O que você acha? Ela consegue? Senshi deu uma olhada na interface do seu grupo e viu que o valor de vínculo de Fu já estava bem acima de 45%. Sem hesitar, ele respondeu, se você garante a capacidade dela, então com certeza. Ele então se virou e fez uma oferta a Fu. Fu, você gostaria de se juntar ao meu grupo de mercenários? Aquele convite a deixou atônita. Mesmo que Lord Kakuzu a tivesse tranquilizado, ela ainda não estava totalmente confiante. Ela nunca imaginou que graças a Kakuzu, Lord Senshi aprovaria sua entrada imediatamente. Parecia tão irreal. Ainda assim, ela não perdeu tempo, assentindo como um pintinho. Lord Senshi, seria uma honra me juntar ao seu grupo de mercenários. Senshi assentiu com a cabeça. Então está tudo certo. A partir de agora, você também poderá ganhar raspadinhas completando missões.
Ela ficou radiante e fez uma reverência em agradecimento. Obrigada, Lord Senshi. Ele acenou com a mão, dispensando o gesto. Não precisa agradecer. Você é assistente do Kakuzu, o que faz de você um de nós por padrão. Isso deixou Fu ainda mais feliz, porque ele estava efetivamente validando tanto ela quanto Kakuzu. Ao lado dela, Kakuzu ainda mantinha uma expressão séria, mas por baixo da máscara, ele estava sorrindo de orelha a orelha. Senshi tinha demonstrado um enorme respeito por ele. Sinceramente, Kakuzu não tinha certeza se Senshi deixaria Fu entrar tão facilmente, já que Senshi nunca havia revelado as condições exatas para a adesão. Ele imaginava que poderia haver um período de teste. Mas, para sua surpresa, Senshi concordou imediatamente. Para o lado, os olhos de Karin se arregalaram em choque. Ela olhou para Senshi. Senshi, Fu já não estava no grupo de mercenários? Senshi balançou a cabeça levemente. Não, ela não estava nisso antes. Mas suas habilidades são mais do que suficientes agora. Mas a pergunta de Karin tinha uma motivação que ia além do óbvio. Barulho. A pequena caixa em seu bolso de repente escorregou para o chão. A tampa, que não estava bem fechada, abriu-se com um impacto, revelando mais de 50 raspadinhas que ela havia acumulado, todas à vista de Fu. Ai, que desastrada da minha parte. Capítulo 145. Naquele instante, Fu ficou completamente atonita. Seus olhos se arregalaram como se estivesse presenciando algo impossível. Ela não pôde deixar de pensar, não acredito. Nem faz tanto tempo que a vi, e a Karin já juntou tantos cartões de raspadinha? A velocidade dela é mais rápida do que a minha comendo ramen. Não, eu me recuso a perder. Fu cerrou os punhos, ardendo em determinação. Na próxima vez que nos encontrarmos, com certeza vou acumular mais do que ela. Uau! Cartões de raspadinha, esperem por mim. Justo quando Fu se sentia sobrecarregado, Karin fingiu surpresa e falou, hã? Como é que essa caixinha caiu de novo? É tão difícil mantê-la segura. Ela falava devagar enquanto se abaixava deliberadamente para pegar a caixa cheia de raspadinhas, movendo-se tão lentamente que parecia preocupada que Fu pudesse perder o espetáculo. Senshi, que estava por perto, estava dividido entre o riso e as lágrimas. Ele ponderou, então a Karin está em conflito com a Fu, é? Mas vamos lá, é difícil manter raspadinhas em segurança. Ela não podia simplesmente guardá-las no espaço Kamui? Ela as guarda no bolso, deixando-as cair de vez em quando. Quem ela está tentando impressionar? Nesse instante, Naruto entrou na brincadeira. Karin-chan, deixe-me cuidar deles para você. Você não para de derrubar essa caixinha. Karin lançou-lhe um olhar fulminante. Continue sonhando. Cuide da sua própria vida. Enquanto Senshi observava aquela pequena cena com divertimento, Kakashi se aproximou com o rosto contraído de preocupação, como se tivesse muitas coisas na cabeça. O que foi, Kakashi? Perguntou Senshi casualmente. Com um leve suspiro, Kakashi respondeu, Lord Senshi. Não acha isso um pouco injusto? O Hokage gastou 10 milhões de ryo por pessoa para que ninjas de Konoha pudessem se juntar ao seu grupo mercenário, e mesmo assim, não havia garantia de que seriam aceitos. Mas então, do nada, essa Kunoichi de Takigakure simplesmente aparece, e você a deixa entrar sem fazer perguntas. Senshi acenou com a mão completamente à vontade. Kakashi, como pode ser a mesma coisa? Kakuzu é praticamente da minha família, meu irmão de juramento e um pilar fundamental do meu grupo mercenário. É claro que alguém que ele recomenda recebe tratamento especial. Aquela resposta o deixou completamente perplexo, resmungando internamente. Que tipo de desculpa é essa? Mas ele não tinha nada de concreto para contestá-la, então pensou, se algum dia nossos ninjas de Konoha se tornarem pilares importantes do grupo, será que eles poderiam indicar pessoas que também se juntariam de graça? Enquanto Kakashi refletia sobre tudo aquilo, Kakuzu, por trás de sua máscara, exibia um sorriso triunfante. Konoha? Como eles poderiam se comparar a mim? Senshi mesmo disse, sou parceiro de maior confiança dele. Quem em todo mundo Shinobi pode se igualar a mim? Com esse pensamento, Kakuzu ficou tão convencido de si que decidiu não perder mais tempo. Ele disse a Senshi, já que Fu está aqui, vou levá-la em algumas missões. Senshi assentiu com a cabeça, satisfeito por dentro. Claro, vá em frente. As comissões e os cartões de raspadinha são seus, os pontos, porém, são meus. Kakuzu partiu apressadamente com Fu. Senshi os observou desaparecer com um sorriso satisfeito. Essa abordagem só pode me beneficiar, nenhuma desvantagem. Quando Kakuzu estava prestes a partir, Fu se virou de repente e falou com Karin com um espírito guerreiro nos olhos. Eu também entrei para o grupo de mercenários do Lord Senshi. Vou ajudar o Lord Kakuzu nas missões, acumular raspadinhas, ficar mais forte e me tornar a melhor assistente. Karin não disse nada. Ela simplesmente deixou aquela caixinha com dezenas de raspadinhas no bolso escapar mais uma vez. Com um estrondo alto, um monte de raspadinhas se espalhou pelo chão, silenciosamente exibindo. Olha quantas eu tenho. Aquele golpe abalou completamente a mentalidade de Fu. Ela tinha acabado de entrar para o grupo, e Karin já tinha uma coleção de dezenas de raspadinhas. Como ela ia competir? Sentindo-se lamentável, Fu seguiu Kakuzu, emanando uma aura de fraco, indefeso, mas ainda capaz de realizar missões. Ao ver isso, Senshi só pôde esfregar a cabeça de Karin-chan em sinal de exasperação. Apontando para a pequena caixa no chão, ele perguntou, Karin, você fez isso de propósito, ou foi um acidente? Karin estufou o peito de orgulho. Eu fiz isso acidentalmente de propósito. Senshi. Ele estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Karin, deixando todo embaraçado pensando, essa menina é muito travessa. Ela precisa de disciplina. Karin, Haar? Ela cerrou os punhos minúsculos em protesto, com as bochechas infladas. Maldito seja você, Senshi, vou duelar com você. Senshi deu um tapinha na cabeça dela novamente, sorrindo. Karin, quer vir fazer missões na fazenda comigo? Karin continuou cerrando seus punhos cerrados, murmurando. Então você toparia fazer entregas comigo, Senshi? Ainda tenho um monte de missões de escolta pela frente.
Senshi quase caiu na gargalhada. Nossa, Karin, você até aprendeu minhas estratégias características, hein? Monopolizar missões, acumular tarefas como se fossem uma falha no sistema. Com seu Kamui duplo e o olho da mente da Kagura, Karin praticamente trapaceava nessas missões de escolta, completando-as num instante. E nem mesmo o Tsuchikage consegue competir com ela. Mas Senshi balançou a cabeça. Ainda não terminei meu acordo com o Lord Okage, então não posso entregar mercadorias com você agora. Karin piscou, depois deu um sorriso malicioso. Bem, assim que eu terminar, vou te encontrar para pegar suas missões, quer dizer, te ajudar com suas missões. Ele suspirou dramaticamente. Leva uma eternidade para aprender bons hábitos e meros segundos para aprender os maus. Karin, você está absorvendo toda a minha essência. Nesse momento, Naruto interrompeu. Sensei, já está quase na hora da refeição, leve-nos de volta a Konoha para comermos ramen no Ishiraku. Sasuke se opôs imediatamente à ideia. Não me importo com o que vamos comer, contanto que não seja Ishiraku Ramen de novo. Só de ouvir falar em Ishiraku Ramen já lhe dava dor de cabeça. Por mais gostoso que fosse, comer aquilo todo dia era demais. Mas Naruto manteve-se firme. O ramen é a única comida que tem alma. Senshi pressionou a mão contra a testa. Esses dois estão me dando dor de cabeça. Após a sugestão de Naruto, ele parou para pensar e então teve um lampejo de inspiração. Que tal encontrarmos um lugar para fazer um piquenique? No instante em que ele pronunciou a palavra piquenique, os olhos de Karin-chan brilharam como pequenas estrelas. Seu papel principal era o de assistente de Senshi, seu trabalho paralelo era cozinhar e seu segundo trabalho paralelo era colecionar raspadinhas. Um piquenique? Essa não era a oportunidade perfeita para exibir suas habilidades culinárias? Ela já se imaginava empunhando uma espátula, cercada por uma multidão animada gritando Karin-chan para sempre. Mas Senshi acabou com as fantasias dela com uma frase. Eu tenho Ishiraku Ramen, tigelas de costeleta de porco, okonomiyaki, tigelas de carne grelhada. O que quer que todos queiram é só dizer que eu providencio. Naruto ouviu o ramen e imediatamente levantou a mão. Sensei, eu quero o ramen do Ishiraku. Senshi tirou uma tigela fumegante de ramen do armazenamento do sistema e entregou a Naruto. Ele a pegou, radiante como uma criança de 90 quilos, e exclamou, obrigado, Sensei. Sasuke, por outro lado, fez uma careta. Contanto que não seja Ishiraku Ramen, tudo bem. Então Senshi lhe ofereceu uma tigela de carne grelhada e um tomate, o favorito de Sasuke, e deixou escapar um pequeno sorriso. Apesar da decepção, Karin levantou a mão. Senshi, eu quero uma tigela de costeleta de porco. Ele entregou. Karin pegou, consolando-se em silêncio. Bem, pelo menos ainda tenho meus cartões de raspadinha. Então Senshi distribuiu comida para os irmãos Raimon, Yukika e Ayachi, Lanil, Lanvu, Kakashi e os 4 do time Gai. Apenas Muzen ficou sem comida. Senshi olhou para ele com cautela. Muzen, o que você quer? Sacudindo a poeira, Muzen disse solenemente, Lord Senshi, por favor, quero 2 pílulas de soldado. Quero dedicar todo o meu tempo à agricultura missionária. Você está querendo briga? Ele deu um tapinha leve na cabeça de Muzen. Estamos fazendo um piquenique, por que comprimidos de soldado? Então ele entregou a Muzen uma marmita, pensando, esse garoto é realmente especial. Enquanto todos comiam, Naruto não deu a mínima para o ninjutsu espaço-temporal de Senshi, já que o tinha visto muitas vezes. Mas o time Gai observava maravilhado. Neji comia sua tigela de carne grelhada enquanto observava Senshi discretamente. Ele percebeu que Senshi claramente não tinha segundas intenções contra Konoha e gozava da total confiança de todos ao seu redor. Até mesmo Gai Sensei e Lee haviam se integrado perfeitamente ao grupo. Tenten sentir o mesmo. Ela achava que Senshi, apesar de seu grande poder, não tinha nenhuma arrogância e se dava bem com todos. Fazer missões com ele era divertido. Senshi, é claro, não fazia ideia do que eles estavam pensando. Enquanto comia, ele checou sua interface de mercenário e viu que os níveis de vínculo entre Neji e Tenten estavam se aproximando de 40%. Após terminarem a refeição, voltaram à missão de cultivar. De fato, quanto mais tempo passavam juntos, mais o vínculo entre Neji e Tenten aumentava. Lá dentro, Senshi estava bastante satisfeito. Acho que meu charme não diminuiu nem um pouco. Quando suas tarefas do dia estavam concluídas, Senshi seguia seu padrão habitual. Encontrava um espaço aberto, batia palmas e gritava, liberação de madeira. Técnica da mansão de luxo. Num instante, uma mansão suntuosa surgiu. Mesmo tendo visto a equipe Gai várias vezes, eles não conseguiam parar de se maravilhar. Uau, esse ninjutsu é muito útil. Uma pena que não possamos aprendê-lo. Com a mansão construída, Senshi não dispensou todos. Em vez disso, voltou-se para Neji. Neji, que tal eu remover o selo do pássaro enjaulado para você? Como uma bomba, as palavras de Senshi pegaram os 4 de surpresa. Neji gaguejou. Lord Senshi, o selo da gaiola. Será que ela realmente pode ser removida? Senshi sorriu. Claro. Lembre-se, o clã Uzumaki foi quem inventou as artes de selamento. Pássaro enjaulado, selo da morte do ceifador, nada disso é um problema. Os olhos de Neji brilharam imediatamente, como se ele já pudesse vislumbrar a liberdade. Os outros 3 olharam para Senshi com admiração. Lord Senshi é verdadeiramente divino. Ele não estava brincando. O domínio de Senshi sobre as técnicas de selamento já havia atingido seu ápice há muito tempo, por meio de sorteios na loteria. O selo do pássaro enjaulado podia parecer durar uma vida inteira apenas porque o clã Hyuga nunca havia encontrado alguém com o nível de habilidade dele. Se fosse um ninja do nível de Uzumaki a China, eles poderiam lidar com isso em minutos. Naturalmente, Neji ainda estava meio incrédulo. Senshi sabia que apenas conversar talvez não o convencesse, então simplesmente disse, tire sua bandana. Eu atirarei agora. Neji hesitou, olhando instintivamente para Might Gai. Gai lhe lançou um sinal de positivo com o polegar e aquele sorriso
sorriso brilhante característico. Neji, confie no Lord Senshi. Assim que esse selo for removido, sua juventude brilhará ainda mais. Lee imitou o gesto, erguendo o polegar com fervor. Neji, quero ver você superar seu próprio gênio. Vamos queimar nossa juventude juntos. Tenten parecia dividida, emocionada por Neji, mas ao mesmo tempo um pouco ansiosa. Levantar o selo do pássaro enjaulado parecia surreal. Mesmo assim, ela acenou com a cabeça em sinal de apoio. Encorajado pelos três, Neji finalmente se decidiu, removeu sua bandana e revelou o selo esverdeado em sua testa. Senshi concentrou-se nisso por um instante, depois colocou a mão na testa de Neji, proferindo uma única palavra, liberte. No instante seguinte, Neji sentiu como se um peso de 1000 quilos tivesse desaparecido de seu corpo. Sua acuidade visual aumentou consideravelmente e o alcance de seu Byakugan se expandiu dramaticamente, o ponto cego que ele tinha antes sumiu. Essa sensação renovada o dominou, e lágrimas brotaram em seus olhos ao perceber que era real. Ao verem a reação de Neji, os outros imediatamente perceberam que o selo havia realmente desaparecido, olhando para Senshi como se ele fosse divino. Eles não conseguiam acreditar que uma maldição que afligia o ramo Hyuga por toda a vida pudesse ser desfeita com um simples toque. Suas técnicas de selamento poderiam até mesmo superar as de Uzumaki Ashina. Enxugando as lágrimas, Neji disse solenemente, Lord Senshi, muito obrigado por este grande favor. De agora em diante, contanto que não prejudique os interesses de Konoha, cumprirei qualquer tarefa que o senhor precisar. Senshi deu um tapinha no ombro dele. Não se preocupe com isso. Apenas se acostume com seu novo estado. Neji assentiu firmemente. Sim, Lord Senshi. Mesmo sem verificar a interface de mercenários, Senshi sabia que o nível de vínculo de Neji com ele certamente já havia ultrapassado os 45%. Quanto a se o clã Hyuga causaria problemas, bem, isso pouco preocupava. Eles teriam que enfrentar o velho Sarutobi primeiro, sem mencionar Orochimaru cortando o elixir eterno e irritando um monte de anciãos. Após resolver o problema de Neji, Senshi decidiu continuar e dar a Tenten uma ajuda direcionada. Olhando para o painel de mercenários, ele viu que o valor do vínculo de Neji havia disparado para mais de 50%, enquanto o de Tenten estava estagnado em 44,9%, pouco abaixo do limite. Tenten disse Senshi, falando seriamente, seu estilo de luta é bastante singular e depende muito de ferramentas ninja. Eu gostaria de te ajudar com isso. Então, casualmente, apontou para um pedaço de chão vazio. Aquelas ferramentas ninja ali, são todas suas. Ela olhou fixamente para o espaço vazio depois para ele pensando, será que Lord Senshi está vendo coisas? Não há nada aqui. Lee coçou a cabeça. Lord Senshi, onde estão essas ferramentas ninja? Elas são invisíveis? Gai e Neji não disseram nada, mas exibiam expressões igualmente confusas. Mesmo assim, eles acreditavam que se Senshi disse que havia ferramentas, então devia haver ferramentas. De repente, bum! Uma nuvem de fumaça branca surgiu no chão e quando se dissipou, Lee ficou boquiaberto. De onde surgiu aquela montanha? Neji olhou fixamente com a voz trêmula. Aquilo não é uma montanha. É uma montanha de ferramentas ninja. Ele olhou fixamente para a pilha enorme boquiaberto de choque. Sabia que Senshi era generoso, mas não a esse ponto. Tenten ficou estupefata com a visão daquela montanha de ferramentas ninja. Virando a cabeça lentamente, ela gaguejou. Lord Senshi. Essas ferramentas ninja são mesmo para mim? Senshi assentiu calmamente. Sim, tudo seu. Assim que sua força aumentar, você será muito melhor em farmar missões. E me renderá mais pontos de emprego. Ele só disse a última parte em silêncio para si mesmo. Nesse instante, os olhos de Tenten reviraram e ela desmaiou de felicidade. Lee se lançou para frente bem a tempo de ampará-la, sacudindo-a vigorosamente. Tenten, acorde. Você ainda precisa pegar suas ferramentas ninja. As palavras ferramentas ninja despertaram Tenten de repente. Com o coração acelerado, ela disse a Senshi, muito obrigada, Lord Senshi. Vou me esforçar ainda mais e prometo que não vou decepcioná-lo. Senshi apenas sorriu e acenou com a mão. Vá em frente, lacre-os e dê-lhes um bom uso. Sim, Lord Senshi. Tenten assentiu enfaticamente. Ela puxou um rolo de pergaminhos e começou a selar a montanha de ferramentas, pensando alegremente. Agora eu realmente sou a rainha das ferramentas ninja. Vamos ver quem me supera na coleta de missões. Enquanto Tenten estava ocupada selando aquela montanha, Senshi aproveitou o momento para convidar oficialmente Neji e Tenten para se juntarem ao seu grupo de mercenários. Depois que o selo do pássaro enjaulado foi removido, o nível de vínculo de Neji já estava autossuficiente. Enquanto isso, Tenten estava estagnada em 44,9%, mas depois de receber aquele enorme estoque de ferramentas ninja, seu nível de vínculo subiu para 48%. Verdadeiramente um caso de entregue o equipamento fortaleça o vínculo. Assim que Tenten terminou de selar o último lote, Senshi pigarreou, assumindo uma expressão de isto é importante. Durante esses últimos dias, vocês dois dominaram o processo de coleta de missões e aprimoraram suas habilidades significativamente. Com base na minha avaliação, ambos agora atendem aos requisitos para ingressar no meu grupo de mercenários. Portanto, convido-os formalmente a se juntarem a nós. Mal ele terminou de falar, Gai, empolgado como uma criança, gritou e socou o ar. Excelente! Agora Neji e Tenten também podem se juntar ao grupo do Lord Senshi. Ele temia que seus dois alunos fossem rejeitados, mas parecia que sua preocupação era em vão. Lee literalmente pulou de alegria, gritando para Neji e Tenten, parabéns vocês dois. De agora em diante estaremos no mesmo grupo de mercenários. Os rostos de Neji e Tenten brilhavam de felicidade. No início eles estavam cautelosos com Senshi, sem saber se ele tinha alguma má intenção em relação a Konoha ou a eles pessoalmente.
Mas conforme passavam mais tempo juntos, perceberam que ele não só não tinha mais intenções, como também os ajudou muito. Principalmente para Neji, libertá-lo do selo da gaiola fez com que ele confiasse plenamente em Senshi. Assim que ele fez o convite, ambos aceitaram sem hesitar. Neji, com semblante sério, disse: Lord Senshi, estou disposto a me juntar ao seu grupo de mercenários e dar o meu melhor. Tentem assentiu com seriedade. Lord Senshi, eu também topo. Darei o meu melhor. O nível de vínculo de Yuga Neji atingiu o limite e ele se juntou ao seu grupo de mercenários. O valor do vínculo de Tenten atingiu o limite e ela se juntou ao seu grupo mercenário. Enquanto esses pensamentos ecoavam na cabeça de Senshi, ele não conseguiu conter o sorriso. Então, meu acordo com Hiruzen Sarutobi está basicamente fechado agora. E no futuro posso continuar treinando cada vez mais ninjas, acumulando pontos de emprego sem mover um dedo. É simplesmente bom demais. Com Neji e Tenten agora no grupo, Gai estava todo sorridente, dizendo a eles: a partir de amanhã, vocês também poderão ganhar esses cartões de raspadinha. Com o talento e a dedicação de vocês, vão juntar um monte rapidinho, e a força de vocês vai disparar. Trabalhe duro nas missões e treine ainda mais duro. Deixe sua chama da juventude arder com mais intensidade. O discurso motivacional de Gai instantaneamente reacendeu a paixão juvenil de Lee. Lee pulava de alegria. Neji, Tenten, isso é ótimo. Agora podemos todos brilhar juntos com a energia da juventude. Gai assentiu com a cabeça, erguendo o polegar e exibindo aquele sorriso brilhante que era sua marca registrada. Lee e Neji, Tenten, nossa juventude não deixará arrependimentos. Lee estava tão empolgado que queria sair correndo e fazer mais missões imediatamente. Eles já estavam acostumados com as proclamações de juventude de Gai e Lee. Senshi, porém, não deu atenção aos dois jovens maníacos. Simplesmente voltou para a luxuosa mansão em estilo madeira para pensar em seus próximos passos. Seu grupo de mercenários já contava com alguns figurões: Kakuzu, Idan, Kakashi, Naruto, Sasuke e outros que contribuíam com pontos de emprego quase a cada segundo. Com seus clones de liberação de madeira espalhados por todo o mundo ninja, seus pontos de comissão estavam se multiplicando rapidamente. Ele tinha um plano claro. Encontrar maneiras de gerar mais missões no mundo ninja. Parecia abstrato, mas era viável. Conforme o mundo continuava a se desenvolver, as tarefas surgiriam em um fluxo constante. Seu trabalho era apenas dar um impulso, promover um crescimento mais rápido e melhor no mundo ninja e, consequentemente, gerar mais tarefas. 2. Envie clones de madeira para mais locais e acumule pontos de comissão adicionais. 3. Trabalhar arduamente para construir o grupo mercenário de forma que seus membros possam usar sua própria iniciativa, fortalecendo-se e contribuindo para o crescimento do mundo ninja, enquanto direciona mais pontos de comissão para si mesmo. Enquanto ele perseguisse esses 3 objetivos, seus pontos de comissão se acumulariam como uma bola de neve, garantindo-lhe sorteios intermináveis na loteria e elevando seu poder às alturas. Naquela noite, a casa de estilo rústico estava calma e tranquila, e Senshi dormiu excepcionalmente bem. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo para começar mais um dia de missões com Senshi na liderança. Ele planejava realizar mais algumas tarefas com a equipe Gai e depois retornar à Terra da Chuva. Afinal, ele já estava na Terra do Fogo há um bom tempo. Era hora de voltar e ver se a Megakuri tinha alguma surpresa reservada. Capítulo 146. Senshi estava levando o time Gai para fazer missões no mesmo mercado negro onde o grupo de Kakashi estava realizando tarefas, então, em pouco tempo, os dois grupos se encontraram. Contudo, Muzen e os outros 5 não se juntaram ao trio de Kakashi desta vez, eles foram para um mercado negro diferente. Senshi não hesitou. Afinal, assim que retornasse a Megakuri, ele poderia simplesmente usar o teletransporte espacial dos Karma para capturar os 6 filhotes de Karin um por um. Simples assim. Com naturalidade, Senshi perguntou: Kakashi, conseguiu alguma carta boa hoje? Kakashi respondeu respeitosamente: Lord Senshi, estive ocupado fazendo missões o dia todo e ainda não consegui nada. Naruto então interrompeu animado: Sensei, eu raspei um pouco do conteúdo de uma caixa de leite hoje. Experimentei e tem o mesmo gosto do leite da minha casa. Sasuke, com uma expressão exasperada, disse: Naruto, eu já te disse, jogue fora esse leite vencido assim que o vir. Você chegou a prová-lo? Um instante antes, ele estava se perguntando o que havia de estranho no comentário de Naruto, mas então a explicação de Sasuke fez tudo se encaixar. Naruto realmente raspou o leite vencido e chegou ao ponto de prová-lo. Que tipo de atitude bizarra era essa? Mas isso não foi tudo. De repente, lhe perguntou confuso: espere então esse leite com gosto estranho. Não podemos beber isso? Ele ficou completamente perplexo. Havia alguém ainda mais desinformado? Kakashi e os outros se viraram para olhar para Lee, com os olhos cheios de emoções conflitantes. Com o senho franzido, Neji perguntou: Lee, você nunca leu o que está escrito no cartão quando raspa? Rock lhe coçou a cabeça com um olhar inocente. Eu estava na estrada e não li o que estava escrito. Quando vi que tinha tirado uma caixa de leite, simplesmente bebi na hora. Bem, o gosto era um pouco estranho. Naruto caiu na gargalhada. Hahaha, Lee, você sabia que tinha um gosto estranho e mesmo assim bebeu? Você é ainda mais burro do que eu. Senshi lançou um olhar resignado para Naruto, pensando: vocês dois são igualmente incompetentes. Nenhum de vocês tem a menor chance aqui. Vocês dois são os completos idiotas. Quando Naruto parou de rir, ele tirou animadamente a pilha de raspadinhas que havia guardado nos últimos dias. Que tal vermos quem consegue o melhor prêmio? Sasuke disse com desdém: que chato. Pra que se incomodar? Mas suas ações diziam o contrário. Ele também mostrou suas cartas. Na verdade, ele não estava tentando competir com Naruto, estava apenas curioso para ver o que poderia conseguir. Kakashi não tinha planos de participar da competição infantil, mas discretamente pegou seus cartões também pronto para raspá-los. Afinal, a menos que alguém fosse tão forte quanto Karin,
tão forte que quase não precisasse dos raspadinhas. Ninguém deixaria esses cartões se acumularem sem uso. Neji e Tenten também pegaram seus cartões de raspadinha, preparando-se para participar do concurso de raspadinha. Lee, empolgado como uma criança, desafiou imediatamente Naruto e os outros. Naruto, Sasuke e Neji. Vamos ver quem raspa o melhor prêmio. Eu definitivamente não vou perder para vocês. Lee estava cada vez mais convencido de que mesmo que não pudesse usar ninjutsu ou genjutsu, contanto que se esforçasse e tivesse um pouco de sorte, poderia superar gênios natos. Ao ouvir Lee lançar o desafio, Naruto ficou todo animado como um husky solto. Lee, meu arranhão com certeza vai ser o melhor. Vamos nessa. Dito isso, ele mal podia esperar para começar a raspar o papel. Lee se recusou a ficar para trás, arregaçando as mangas e mergulhando em suas cartas com um olhar que dizia: eu absolutamente não vou perder. De lado, Might Guy não se juntou à pequena competição das crianças. Em vez disso, foi direto para Kakashi, com o rosto transbordando paixão. Kakashi, meu eterno rival. Vamos ter nossa própria batalha de loteria da juventude ardente. Ele ficou sem palavras, mas já havia raspado seu primeiro cartão enquanto Guy falava. Unidade de chakra 1/5. Ao ver a recompensa, os olhos de Kakashi brilharam, secretamente satisfeitos. Assim que o cartão desapareceu, uma onda de chakra inundou seu corpo. Todos sabiam que seu chakra total sempre fora seu ponto fraco, o que o levava a evitar batalhas prolongadas para não ficar sem. Agora, porém, o cartão raspável resolvia esse problema diretamente. Ao ver o prêmio de Kakashi, Guy riu confiante. Kakashi, parece que vou ganhar desta vez. Com a minha sorte, tenho certeza de que vou conseguir algo ainda melhor. Depois disso, ele raspou seu cartão com ousadia. Um leite vencido. Ele congelou estupefato. Que tipo de recompensa é essa? Ele já havia raspado muitos cartões no passado, mas nunca tinha recebido uma surpresa dessas. Não pôde deixar de se perguntar se o azar de Naruto e Lee havia se contagiado a ele, já que ambos haviam tirado o leite vencido hoje. Enquanto Guy e Kakashi competiam ferozmente, Naruto e os outros terminaram de revelar seus resultados. Apertando um pedacinho de papel amassado, Naruto franziu a testa. Isso é muito estranho, eu recebi uma promissória? Senshi inclinou-se para frente curioso, quase caindo na gargalhada. Naruto havia recebido um recibo de dívida de Tsunade. Se Naruto conseguisse encontrá-la e cobrar a dívida, ele poderia reivindicar 100.000 ryu. Naruto olhou para Senshi perplexo. Sensei, para que serve isso? Contendo o riso, Senshi assumiu uma expressão séria. Não vai adiantar muito por enquanto. Mas quando Lady Tsunade se tornar Hokage, você pode tentar levar esse papel ao escritório do Hokage e ver se consegue seu dinheiro. Nesse momento, os olhos de Naruto brilharam. Ah, então é um vale de um futuro Hokage, talvez? Nesse caso, é um prêmio bem interessante. Ele guardou o papel com cuidado, declarando: um dia eu mesmo serei Hokage. Outros talvez não tivessem levado o comentário de Naruto a sério, mas Senshi assentiu discretamente. Ele sabia muito bem que Naruto definitivamente tinha potencial para se tornar Hokage, então não havia nada de errado com essa afirmação. Depois que Naruto terminou, chegou a vez de Sasuke. Imitação de Sharingan de madeira. Olhando fixamente para o texto no cartão, ele estava completamente confuso. Ele sabia sobre a liberação de madeira. Sensei e Muzen possuíam essa poderosa habilidade. Quanto ao Sharingan, era a marca registrada do clã Uchiha. Mas imitação do Sharingan da liberação de madeira. Que sentido fazia isso? Será que a liberação de madeira poderia replicar o Sharingan? Que tipo de crossover foi esse? Assim que terminou de arranhar, um pequeno frasco apareceu em sua mão, contendo um líquido com um Sharingan flutuando dentro. Ao inspecionar mais de perto, Sasuke percebeu que não era um Sharingan verdadeiro, mas sim uma obra de arte moldada a partir da liberação de madeira. Sasuke. Ele soltou um suspiro de impotência. Mal sabia ele que não era o primeiro a receber tal surpresa. Danzou já havia recebido um presente semelhante de Yamato. Naruto aproximou-se sorrateiramente para olhar a garrafa na mão de Sasuke e caiu na gargalhada. Haha, Sasuke, isso é definitivamente pior do que o meu prêmio. Sasuke o ignorou pensando consigo mesmo. Se você não puder cobrar essa dívida, não passa de sucata. Quando Sasuke se recusou a lutar, Naruto se virou para Neji, com um largo sorriso no rosto. Neji, o que você ganhou? Neji, absorto na observação, ainda não havia coçado o seu. Estimulado pela pergunta de Naruto, ele finalmente o fez. É um macacão verde de elastano. No instante seguinte, ele se viu segurando um macacão verde idêntico ao de Might Guy e ao de Lee. Ele encarou o terno, rejeitando-o freneticamente em sua mente. Que tipo de recompensa é essa? Eu não vou usar uma coisa dessas. Lee, por outro lado, saltou de alegria. Neji, você finalmente conseguiu seu próprio macacão verde. Este é o símbolo da juventude. Neji rapidamente entregou o terno nas mãos de Lee. Lee, estou te dando. Esse estilo não combina muito comigo. Lee pegou o terno, com lágrimas de gratidão nos olhos. Neji, você é realmente um verdadeiro amigo. Neji esboçou um sorriso forçado, sentindo-se aliviado. Pelo menos me livrei dele. Senão, ia ficar só juntando poeira em casa. Quando chegou a vez de Tenten, todos os olhares se voltaram para ela. Ela se sentiu um pouco nervosa, principalmente depois de ver Neji passar por aquele pesadelo fashion. Respirou fundo e coçou a cabeça. Sem shuriken. Ao ver isso, ela quase pulou de alegria. Sua sorte estava fora de série. Não só havia escapado do macacão verde, como também havia conseguido 100 shurikens de uma só vez, exatamente o que precisava. Eles ficaram completamente atonitos. Normalmente, quando encontravam ferramentas ninja, a quantidade raramente passava de 10. Tenten havia conseguido 100 shurikens de uma vez. Sua sorte era praticamente inacreditável.
Claro, eles não faziam ideia de que para tentem alguém que podia encontrar aleatoriamente um tesouro do sábio dos 6 caminhos ao sair de casa, aquilo era apenas uma pequena demonstração. Após o término da coceira, Senshi pigarreou e falou com o grupo. A partir de amanhã, vocês estarão por conta própria nessas missões. Deixarei clones de madeira em vários mercados negros da Terra do Fogo. Se algo urgente acontecer, vocês poderão me contatar por meio deles. Amanhã de manhã, levarei Karin e os demais de volta para Megakuri. Kakashi sentiu um certo pesar ao ouvir aquilo. Embora o time Gai tivesse se juntado ao grupo mercenário de Senshi, Konoha ainda tinha vários outros shinobi esperando para se alistar. É verdade que cada um tinha que pagar uma taxa de treinamento de 10 milhões de ryu, mas definitivamente valia a pena. Infelizmente, Senshi estava prestes a retornar a Ami. Se mais algum ninja de Konoha quisesse se juntar, não teria chance a menos que viajasse pessoalmente até Ami para negociar. Naruto e seus amigos também pareceram desapontados. Mesmo que os clones de madeira tivessem ficado para ajudar, eles ainda queriam realizar tarefas junto com Senshi. O time Gai também não esperava que ele partisse tão cedo. Lee não pôde deixar de perguntar: Lord Senshi, o senhor não pode ficar mais um pouco? Senshi apenas sorriu. Já fiquei tempo suficiente em Konoha desta vez. Preciso voltar e ver como Ami está. Depois que eu partir, continue trabalhando nessas missões e aumentando sua força. Todos assentiram em resposta, prometendo que fariam o seu melhor. Então, Senshi e a equipe de Kakashi se separaram do mercado negro, retornando a Konoha. Com as tarefas do dia concluídas, eles precisavam descansar antes da próxima rodada de missões. Mas a partir do dia seguinte, teriam que se virar sozinhos, sem Senshi os carregando. Logo na manhã seguinte, Senshi aceitou um trabalho de escolta e disse à caravana para parar perto de Konoha. Em seguida, ele usou a transmissão espacial do Karma para capturar os 6 pequenos companheiros de Karin, um por um. Quando Karin chegou, mãos na cintura, bochechas estufadas, reclamou: Senshi, eu estava prestes a aceitar outra missão. Por que você me arrastou para longe? Senshi estendeu a mão e bagunçou o cabelo dela. Karin, estamos voltando para Ami. Voltaremos aos mercados negros da Terra do Fogo para fazer missões de coleta em outra ocasião. Ao ouvir isso, Karin assentiu com a cabeça. Eles realmente tinham ficado fora por um bom tempo. Ela queria voltar e ver como Ami estava também. Em seguida, Senshi parou Muzen e descobriu que ele parecia ter seguido os passos de Karin, com uma pequena caixa no bolso cheia de raspadinhas. Senshi disse-lhe ironicamente: Muzen, agora você está copiando a Karin? Acumulando raspadinhas também? Muzen olhou para a pequena caixa em seu bolso e respondeu seriamente: Lord Senshi, esta foi uma decisão bem pensada. Ouvi dizer que Naruto e Sasuke lhes ensinaram que ocultar sua força é a melhor maneira de vencer. Esses cartões de raspadinha me concedem poder instantâneo ao serem raspados, então pretendo guardá-los como um trunfo, usando-os um a um quando realmente importar. Ele ficou sem palavras. De fato, aquelas palavras já haviam saído de sua boca uma vez, mas ele estava apenas brincando com Naruto e Sasuke. Nunca lhe ocorreu que eles as repassariam para Muzen, que as levaria tão a sério. Ao ver Muzen tão empenhado, Senshi sentiu uma dor de cabeça a caminho. Ainda assim, não era nada demais. Muzen disse que ia coçar aos poucos, sem fazer uma maratona maluca de 100 coçadinhas seguidas, como Karin faria. Um pouco aliviado, Senshi continuou usando o Karma para agarrar Lanil e Lanvu, além dos irmãos Yukika e Ayate. Quando todos chegaram, olharam em volta confusos. Raimon Ayate observou com cautela, perguntando em voz baixa: Diretor, aconteceu alguma coisa em Konoha? Estamos fugindo secretamente? Se alguém tiver que ficar e cobrir nossa retirada, eu posso fazer isso. Ele ficou olhando, reclamando internamente. Que tipo de pensamento estranho é esse que cada uma dessas crianças tem? Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Yukika deu um tapa na cabeça do irmão, exasperada. Se você não tem nada de útil para dizer, calhe a boca. Como se o diretor fosse causar problemas em Konoha. Mesmo que causasse, com certeza não precisaria fugir. Comparados a Muzen e Ayate, Yukika, Lanil e Lanvu eram muito mais normais. Lanil olhou para a caravana não muito distante e perguntou calmamente: Lord Senshi, então estamos voltando para Ami agora? Senshi assentiu com a cabeça. Sim. Então bateu palmas. Liberação de madeira, clone de madeira. Assim que ele terminou, um monte de clones de madeira brotou do chão, uma visão bastante grandiosa. Ele disse a eles: quaisquer missões que vocês ainda não tenham concluído, entreguem aos meus clones de madeira. Estamos voltando para Ami agora. Podemos sempre retornar aos mercados negros na Terra do Fogo mais tarde. Karin e o grupo entregaram seus documentos de missão aos clones da floresta. Finalmente, todos embarcaram nas 2 últimas carroças da caravana, iniciando a jornada de volta para Ami. Com o rápido desenvolvimento de Ami e sua crescente aliança, o comércio entre Konoha e Ami tornou-se cada vez mais frequente. Essa caravana conhecia a rota como a palma da mão, movendo-se rapidamente, claramente liderada por veteranos experientes. Enquanto isso, em um espaço subterrâneo escuro, Zetsu, parecendo uma planta carnívora, caminhava lentamente para a frente. Metade preto e metade branco, seu corpo lembrava um biscoito Oreo ambulante, extremamente peculiar. Zetsu negro e Zetsu branco ainda conversavam entre si. Zetsu negro era o filho de Otsutsuki Kaguya, enquanto a origem de Zetsu branco era mais complexa. Eles eram humanos ancestrais que foram vítimas do Tsukuyomi infinito. Madara sempre acreditou que Zetsu negro era produto de sua própria consciência ao despertar o Rinnegan e que Zetsu branco era uma biocriação gerada a partir das células de Hashirama, ingenuamente convencido de que eles sempre lhe seriam leais como seu criador. Mas essa não era a realidade. Zetsu branco respondia a Zetsu negro, e Zetsu negro estava usando Madara o tempo todo. Nesse momento, Zetsu branco provocou: já estava na hora, né? Deveríamos ir encontrar aquele cara agora, certo? Zetsu negro respondeu firmemente: sim.
Tudo está pronto. Hora de ir ver aquele senhor. Mas cuidado, não diga nada imprudente quando o encontrarmos e estrague tudo. Zetsu branco bufou. De qualquer forma, não estou com vontade de conversar. Enquanto conversavam, seus corpos, semelhantes a plantas carnívoras, se fundiram lentamente com a rocha. Eles estavam indo ver aquele senhor que não era outro senão Senshi. Ao mesmo tempo, na estrada principal de Konoha para Ami, a caravana que Senshi escoltava viajava rapidamente. Eles já haviam deixado Konoha para trás, a uma certa distância, rumo à fronteira da Terra do Fogo. Depois de caminharem por um tempo, Karin franziu a testa de repente e disse para Senshi, Senshi, tem alguém nos seguindo. E o Kika e Ayati, que estavam na mesma carroça que Senshi, ficaram chocados. Quem ousaria seguir o diretor? Mas depois que Karin disse isso, Senshi manteve a calma. Ignore-o. Vamos ver o que ele está aprontando. Na verdade, Senshi já havia percebido que alguém o seguia há algum tempo. O que ele não sabia era exatamente o que Zetsu queria ao segui-los tão de perto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.